Guarani e Palmeiras mais um. Guarani e Palmeiras de uma longa história. E por falar em longa, hoje aqui é coisa longa, hein? 14h35, estamos abrindo aqui os trabalhos. Vamos até às 22 horas, se Deus quiser. Trabalhos técnicos de Danilo Capucci, acertei? Você também, Capucci, faz tempo, hein? Pedro Piscinato, o famoso PP no YouTube. Fala, PP, tudo bem? Gil Kleber no comando, Gilberto Sup está no brinco e Lucas Pessoa stand-by. É isso? O Lucas hoje é stand-by? Já ele chega. Muito bem, mas vai chegar, tá? Olha, é o seguinte, o CH hoje comigo aqui no programa também, nessa transmissão de Água Santa e Ponte, com o Tigrão comentando também, tá? E lá no brinco, o Gleger comenta, Batista transmite, Gleger comenta e Vladimir Catarino nas reportagens. Olha, terminou janeiro, foi muito trabalho, nós transmitimos a Copa São Paulo, né, Capucci? Nós fizemos, o Guarani jogou 5 vezes a Copa São Paulo, a Ponte jogou 4. Então foram 9 transmissões de Copa São Paulo. Depois nós tivemos, a Ponte já jogou 5 vezes, o Guarani também já jogou 5 vezes, então são 10. 10 com 9, 19. Hein, Gil? Foram 19, não é o Gil? Lucas, foram 19, é que você abriu a porta, né? Ele passou o resto, você fala, boa tarde, eu ia ver que era o Lucas. Você tá bem, Luquinha? Tudo bem? Lucas Pessoa chegando aqui no pedaço, homem do YouTube. Sabe quantas transmissões em janeiro a Bandeirantes fez? Band Campinas? 19 transmissões. E fevereiro é um mês quente, importante, hoje é uma rodada importante. Domingo que vem tem derby, 16 horas no Majestoso, derby 209. Nesse mês de fevereiro, nós vamos ficar sabendo se Ponte e Guarani vão se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista, tá? Lembrando que a última rodada vai ser no dia 19 de fevereiro. 19, hein? Daqui a 17 dias termina a primeira fase do Paulista. Aí vem quem vai para as quartas de final. Partida única, se tem empate é pênalti, semifinal, partida única, se terminar é pênalti e a final 2 jogos. Nas quartas e na semifinal, quem tem melhor campanha joga em casa. São 2 de cada grupo que se classificam aqui na penúltima rodada e a última rodada, a última rodada é dia 23, tá bom, gente? Então daqui a 21 dias termina a primeira fase. O Guarani joga com o Corinthians lá. A Ponte hoje Água Santa, depois na quarta-feira vai a Bauru, pega o Norusca, depois tem o derby domingo, 16 horas Majestoso, depois do derby vai a Mirassol, dia 12, vai vendo. Depois recebe o Botafogo de Ribeirão aqui, dia 15, depois a Ponte pega o São Paulo lá, na penúltima rodada, e termina com Ponte e Red Bull Bragantino, dia 23 de fevereiro, tá? Hoje tem a final da Supercopa do Rei, né, que é lá em Belém, entre Botafogo e Flamengo, vai começar a pré-Libertadores, enfim, fevereiro quente. E no final de fevereiro tem carnaval, né? Final de fevereiro, começo de março, tem carnaval. Vamos às informações, como está aqui meu grande amigo Vladimir Catarino. Catarino trazendo as informações do Guarani no Concentração, 14h40. Um grande abraço, boa tarde, Catarino. Boa tarde para todo mundo ligado nesse Concentração. A expectativa aí hoje, jornada dupla aqui na Bandeirantes, né, Edu? Daqui a pouco tem Água Santa contra Ponte Preta e mais tarde tem Guarani jogando contra o Palmeiras no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Jogo do Bugre é importante, Guarani que vem aí de derrota na última rodada, né? Perdeu para o Mirassol por 3-2 lá no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, busca a reabilitação, até porque o Santos, né, se aproximou, empatou em pontos com o Guarani, os dois dividem a liderança desse grupo B do Campeonato Paulista. Uma vitória hoje garante ao Guarani a condição de se manter como líder isolado do grupo B nessa briga pela classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. Com relação ao time do Guarani, a dúvida ficava, né, estava sobre a presença ou não do goleiro Gabriel Mesquita.
Gabriel Mesquita foi substituído no intervalo da derrota diante do Mirassol, saiu, para a entrada do Fred Conte, dores musculares. Ele foi melhor avaliado aí, nesses dias, nesse intervalo pequeno entre uma partida e outra. Foi liberado, está relacionado e a tendência é que ele seja titular no gol bugrino na partida de daqui a pouco. A principal novidade, portanto, a presença aí do Gabriel Mesquita. Mas vamos ouvir o Giovani, o ex-Giva, ele que é um dos artilheiros do time no campeonato, marcou 2 gols, assim como o João Marcelo, Os dois dividem a artilharia bugrina com 2 gols no campeonato. O Giovani fala sobre a importância do torcedor bugrino. Aliás, fundamental a presença do torcedor na arquibancada nesta noite, com promoção que foi feita pela diretoria, toda uma mobilização para atrair um grande público. O Giovani faz aí um apelo, para a presença do torcedor do Bugre nesta noite no confronto contra o Palmeiras. Vamos ouvi-lo. Como eu falei numa entrevista lá atrás, o torcedor bugrino estava com o coração triste, porque vários fatores que vêm acontecendo no passado, a gente está chegando agora, sabe o sentimento do torcedor, mas a gente tenta levar a alegria deles, A gente quer dar alegria para eles, quer eles perto da gente, porque sentir o calor da torcida jogando dentro de casa é outra coisa, é muito diferente de jogar fora. Convoco o torcedor também já para domingo estar vindo lotar o estádio, torcer pela gente, porque prometo muita entrega, muita dedicação de mim e do nosso grupo, Palavras, portanto, aí do Giovani convocando o torcedor bugrino para o confronto de logo mais, o provável time do Guarani. Quem entra em campo contra o Palmeiras, Edu, de Gabriel Mesquita, Lucas Justin, Lucas Rafael Rodrigues e Emerson Barbosa, Natan, Matheus Sarará e Giovani, Luiz Miguel, João Victor e João Marcelo. Esse provável time do Guarani. E o Matheus Regis, tá fora ainda. Matheus Regis está vetado pelo departamento médico. Pelo segundo jogo consecutivo, ele vai desfalcar o time. Já ficou de fora da partida contra o Mirassol, desconforto muscular. Também não joga hoje. Matheus Regis não foi relacionado. Poderemos ter uma novidade entre os relacionados, O zagueiro Márcio Silva, ele que esteve ausente dos 4 últimos jogos do Bugre no Campeonato Paulista, uma contusão. A tendência é que o Márcio Silva, já recuperado desta contusão, vá para o banco de reservas. Então é um jogador aí que aos poucos começa a voltar pela briga visando a titularidade na zaga bugrina. No setor defensivo ainda, o Ian Henrique não vai estar à disposição hoje, ele que não participou de nenhum treino nesta semana, nesta preparação para a partida contra o Palmeiras, por isso a tendência é que o Cauê, lateral direito que disputou a Copinha, seja a novidade aí na lista de convocados para o banco de reservas, opção para o técnico Maurício Souza. Na Copinha, o Cauã foi bem, Ele fez um gol e deu 3 assistências aí nos 6 jogos do Guarani na Taça São Paulo. A gente já havia falado, ainda lá na Copa São Paulo, que a tendência é que o Cauê, ele começasse a ter espaço, mais oportunidades no time de cima. Isso está se confirmando aí com o Cauê, que vai ser relacionado para o jogo de hoje, partida contra o Palmeiras, que vai ter a arbitragem do Vinícius Gonçalves Dias Araújo, árbitro experiente, comanda o jogo de hoje entre alviverdes. É o Guarani contra o Palmeiras, sequência do Campeonato Paulista. A gente volta ao longo da jornada esportiva e logo após Água Santa e Ponte Preta, tudo de Bugre e Verdão. Edu Pinheiro. Já você volta, Catarina, informações da Ponte, muito obrigado. Olha, Guarani e Palmeiras, a imprensa do destaque para a última vitória que o Guarani teve sobre o Palmeiras, foi 2012, foi naquelas quartas de final do Brinco, partida única, o gol do Fumagalli, gol olímpico. Gol olímpico, era um gol do placar, 5 do segundo tempo foi o gol, tava 0-0, cara. Fumagalli, olímpico, Fabinho fez 2-0, grande Fabinho, Marcos Assunção diminuiu para o Palmeiras, de novo Fabinho. 3-1 e o Henrique nos acréscimos, gol do Palmeiras 3-2 para o Guarani. 2012, depois na sequência veio o derby, a Ponte eliminou o Corinthians no mesmo dia, aí derby no Brinco, derby do Medina, de virada 3-1, Medina fez 2 e a final foi entre Guarani e Santos que tinha Neymar, e para de falar de Neymar, pelo amor de Deus. Aí os 2 jogos no Morumbi, título ficou com o Santos, tá? Olha o Guarani 2012, Emerson, Oziel, Domingos, Neto, Bruno Recife, William Favoni, depois Everton Páscoa, depois foi para o Santos, inclusive Fábio Bahia, Danilo Sacramento e Fumagalli, Fabinho e Bruno Mendes, depois Bruno Pérez e o técnico, o eterno Vadão, que Deus o tenha, sensacional Vadão. E o Fumagalli
um histórico Fumagalli. O último jogo de Fumagalli foi na conquista da Série A2. Guarani campeão da Série A2, em 2018, contra o Oeste aqui. E você sabe que o Fumagalli, todo mundo era cobrador de pênalti, né? Batia pênalti como ninguém. Mas em toda a sua carreira no Guarani, perdeu 3 pênaltis. Perdeu em 2000, numa partida Barbarense 2, Guarani também 2. O goleiro defendeu. Em 2001, no Pacaembu, Corinthians 0, Guarani 3. Uma grande atuação do Guarani. E, se não me engano, o goleiro era o Gleger Zorzinho, viu? Zorzinho pegou pênalti de Fumagalli, já confirmo. Em 2015, lá em Londrina, teve um jogo Londrina 2, Guarani também 2. Fumagalli perdeu um pênalti no final do primeiro tempo. E depois, no final do jogo, teve outro pênalti. Aí o Fumagalli cobrou e acabou empatando, né? Agora, deixa eu ver aqui. 2001, seu goleiro, Zorzinho, que eu ando muito pegando no pé do Zorzinho. Deixa eu levantar a bola. Será que foi Zorzinho? 8/8. 8/8 de 2000. Não. De 2001, seu Edu. 8/8. 2001. Deixa eu ver aqui. Não. Espera um pouquinho. É 30/9. 30. Vou achar o jogo. Quando eu quero achar, tá aqui. A atuação do menino Léo. O Léo sofreu pênalti. E era... Não, o Gleger era goleiro do Guarani. É que na carreira teve uma vez que o Gleger estava do outro lado, o Fumagalli cobrou pênalti e fez. O Gleger não pegou pênalti do Fumagalli não, tá? Mas o Gleger era goleiro do Guarani. 3/0 no Pacaembu. O Léo fez um gol, deu assistência pro outro, para Simval. E fez 2 gols o Léo. O Léo fez 2 gols... Simval fez o outro e o Léo sofreu o pênalti que o Fumagalli perdeu. Foi isso. Foi no dia 30 de setembro de 2001. Bom, vamos lá. E a Macaquinha? Macaquinha daqui a pouco pega o Água Santa. Informações da Ponte. Vladimir Catarino. Oi, Edu. Ouvintes desse Concentração, chegando com as primeiras informações da Ponte Preta. Macaca joga daqui a pouquinho, pega o Água Santa lá no Distrital de Inamar, em Diadema. Sequência do Campeonato Paulista, a Macaca que na última rodada perdeu a sua invencibilidade na competição, né, Edu? Debaixo de muita chuva, acabou sendo derrotada pelo Corinthians pelo placar de 1/0, gol na ocasião marcado pelo Thales Magno. Não tem tempo para lamentar, não. Agora o pensamento se volta exatamente para o jogo de daqui a pouco. A Ponte que precisa vencer para melhorar aí a sua pontuação dentro do Campeonato Paulista. Com relação ao time que vai a campo, deve ter mudanças, hein? A Ponte não terá Jean Dias, um dos principais atacantes aí do time nesse começo e já meio de campeonato. Desconforto muscular tira o Jean Dias da partida. Ele foi titular nas primeiras 5 rodadas do campeonato, mas deverá ser poupado, não deve nem ficar no banco de reservas o Jean Dias. O próprio técnico Alberto Valentim disse na entrevista coletiva concedida após a partida contra o Corinthians da preocupação com relação ao desgaste físico, né? Uma sequência insana de jogos, muitas vezes em campos encharcados. Isso traz preocupação com o estado clínico dos jogadores. Já no sistema defensivo, o Danilo Barcelos, lateral esquerdo, acabou sendo testado nos últimos treinos no meio do campo. Então deve formar aí o meio campo com o Léo Oliveira, sendo o Arthur colocado ali na ala, né? Os dois têm feito esta mescla ali pela ala esquerda, Danilo Barcelos e Arthur, mas a tendência é que no jogo de daqui a pouco seja mesmo o Arthur na lateral esquerda com o Danilo jogando no meio. E o esquema deverá ser com 3 zagueiros. A tendência é essa. Os 3 zagueiros devem ser Simon, Emerson e Vicente Concha. O chileno, né, zagueiro que teve a oportunidade inicial de entrar na partida contra o Corinthians, deve começar pela primeira vez como titular. Então deve ser esse o panorama técnico e tático da Ponte Preta para o jogo de daqui a pouco. A Macaca que não tem mais o zagueiro Castro. Castro não faz mais parte do elenco ponte pretano, é destaque inclusive no portal Carlos Batista. O Castro vai jogar no The Strongest da Bolívia, time do técnico Antônio Carlos Zago, que inclusive é adversário do Bahia na pré-Libertadores, né? Castro que surgiu aí ainda nas mãos do técnico João Brigatti, foi puxado do time da Copa Paulista
para a disputa no time de cima, no time principal da Ponte Preta. Ele acabou disputando 48 jogos com a camisa da Ponte e agora foi liberado, vai jogar no futebol boliviano. O jogador abriu mão de valores que tinha recebido da Ponte Preta, como o FGTS, então esse acordo aí acabou permitindo a liberação do Castro, não é mais jogador da Macaca. Boa sorte a ele na sequência da carreira. Para o jogo de daqui a pouco, Edu, a arbitragem vai ser do Fabiano Monteiro dos Santos, árbitro de 27 anos. Ele vai ter como auxiliares o Danilo Ricardo Simão Maniz e o Diego Morelli de Oliveira. O árbitro de vídeo vai ser o José Cláudio Rocha Filho. É a Ponte Preta que quer, claro, tentar aí absorver as lições do jogo contra o Corinthians, mas precisa voltar a vencer. A Macaca tem apenas uma vitória no campeonato, foi aquela lá na estreia, né, sobre o Novo Horizontino pelo placar de 1-0, depois emplacou aí uma sequência de empates e na última derrota acabou perdendo para o Corinthians. Tem que voltar a vencer para não observar de perto os times que estão na parte de baixo da tabela e quem sabe começar a vislumbrar também posições acima na briga pela classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. Informações da Macaca no Concentração daqui a pouco. Tem a Ponte em campo contra o Água Santa. Edu. Catarino, você é ótimo! Muito, muito obrigado. Já vou falar com o CH. Eu quero saber quem que é João Choco. Atenção, senhores do Concentração que nos acompanham. A pergunta é... CH responde já. Quem que é João Choco? Edu, as coisas estão perigosas para macaquinha safada. Hoje é o tipo do jogo que eu mais receio. Seja o que Deus quiser, Edu. Abraço e boa jornada. Abraço, casal maravilhoso, Paulo e Rita Maluca de Jacumã, Conde, na Paraíba. Já me convidaram para ir para lá, sabe que é linda, praia maravilhosa, mas eles deixam a beleza do local para ouvir a Bandeirantes. Muito obrigado, ouvindo, né? A linda paisagem nos ouvindo aqui. Muito obrigado, Deus lhe pague. Esse casal maravilhoso, fizemos aqui uma grande amizade. Agora 14h53, muito boa tarde, seja bem-vindo, meu grande amigo CH. A pergunta está feita, preciso da resposta. E aí, CH, tudo bem? Tudo e com você, Edu. Boa tarde a todos. Meu querido amigo. Quem é João Choco? João Choco, é. Se for a mesma pessoa, é um jogador de futebol que está sendo contratado pelo Paulista, o meu Paulista de Jundiaí. O Paulista de Jundiaí na Série A4 ontem, mais uma vitória disparado. Audax 0, Paulista 4, lá em Osasco foi o jogo. E João Choco fez 2 gols. Sensacional. Eu não sei se tá 100% o Paulista. Você verificar aqui, quer ver? Tá 100%, 4 jogos, 4 vitórias. Eu não sabia que ele tinha estreado, não. Eu vi só a fotinho dele, que eu recebo o material da assessoria lá do Paulista. Mas que bom que ele já fez 2 gols. É o mais novo atacante do Paulista aí. Eu quero fazer um bem bolado com você, CH, no improviso. Você só vai dar pitacos, isso se quiser, tá? Pois não. Só dá pitacos. Vamos lá. Ó, só vou repassar o placar aqui, que tem coisa interessante, hein? CH vai falar e reportar hoje as coisas da Ponte. O Catarino já deu prefixo aí. O CH também tá ligadão. Mas antes, o placarzão geral. Vamos lá. O Paulistão, sexta rodada, sexta-feira, Bragantino 1, Novo Horizontino 2. O que tá acontecendo com o Bragantino, gente? O que é isso? Robson 1-0 Novo Horizontino. Mosqueira empatou para o Red Bull Bragantino e o Fábio Matheus, gol da vitória, Novo Horizontino. Olha o público em Bragança, sexta-feira, 3.200, também sexta-feira à noite, né? Sábado, ontem, Portuguesa finalmente 3, Botafogo 2, hein? O Botafogo hoje desceria para a Série A2, hein? O Comercial de Ribeirão Preto perdeu mais uma na Série A3, é o último colocado. Atenção, Ribeirão Preto. Botafogo é o último do Paulistão, o Comercial é o último da Série A3. É mole ou não? Bom, vamos lá, na Lusa ontem, foi no Pacaembu, Maceió, a atração da Lusa, 1-0 Portuguesa, Cristiano 2-0, já CH, marcou 3-0 para a Portuguesa, reação do Botafogo, Leandro Maciel e o Pablo Tomás, que passou por Campinas aqui, 3 Botafogo, a 3 Portuguesa, 2 Botafogo. Limeira ontem, Inter 1, o São Bernardo está impossível, CH, São Bernardo está impossível, é o grupo da Ponte. Já está com 15 pontos. Palmeiras tem 8, vai jogar, a Ponte tem 6, vai jogar, o Velo Clube perdeu, está com 4. Vamos lá.
o Rodrigo Ferreira 1-0 São Bernardo, Rodolfo 2-0 São Bernardo e o Rafael Silva de pênalti para Inter de Limeira. Você vai dizer aqui o que você vai querer comentar dos jogos de ontem. Tivemos olha o público na Neoquímica ontem, 43 mil para Corinthians e Noroeste. Coronado 1-0 Timão, Thales Magno que fez o gol da Ponte, marcou o segundo, e o Pedro Felipe diminuiu. Corinthians 2, Noroeste 1. O clássico na Vila, 14.200 o público. Olha, Lucas Moura 1-0 São Paulo, e aí a virada santista. Antes o Guilherme empatou, e aí no segundo tempo o Gabriel Bom Tempo fez 2-1 e o Guilherme 3-1. Guilherme, artilheiro do Paulistão com 7 gols. E tivemos ontem à noite em Rio Claro, Velo 0, Mirassol 1, também Mirassol impossível, grande campanha. Gol de sabe de quem? Da avó, ex-Guarani. Desses aqui, qual seria o pitaco do CH? Edu, eu assisti inteiro o clássico na Vila, né? Achei um jogo muito interessante. Não é? O São Paulo saiu na frente, depois o Santos virou. O Santos que precisava de qualquer maneira reagir, né? A história do Caixinha lá. O Caixinha não está prestigiado, essa é a grande verdade. Lá na Baixada Santista já se fala em troca de treinador, que supostamente o Santos teria consultado a possibilidade de contratar Tite. Vamos aguardar. De qualquer maneira, ontem, com muita disposição e qualidade técnica, o Santos bateu o último invicto do campeonato, que era o São Paulo, que só vinha ganhando e empatando, ontem acabou perdendo. Esse jogo foi muito legal, vi bastante qualidade técnica, e aos poucos o Santos, agora, provavelmente contra o Botafogo de Ribeirão, no meio de semana o Neymar pode estrear, se a documentação ficar pronta. Aí o que parece que está ficando organizado vai ficar melhor, Edu. Foi bem, CH, sempre atualizado, tem mais pitaco seu, segura. No grupo A, Mirassol tem 15, Corinthians tem 15 também. Corinthians já jogou, Mirassol também jogou, os dois ganharam, né? 15 de Limeira tem 4, o Botafogo tem 3. No grupo B, atenção, hein? O Santos ganhou, mas o Guarani continua líder e o Bugre vai jogar. Guarani tem 7 e Santos tem 7. Vitória 2 vitórias para o Santos, 2 para o Guarani. No saldo, 2 gols para o Guarani, menos 1 para o Santos, então o Guarani é líder. A Portuguesa tem 5, Bragantino tem 4. 7, 5 e 4 é o grupo do Bugrão. No C, São Paulo 10 pontos, Novo Horizontino tem 9, Noroeste 6, Água Santa 4. E no grupo da Macaquinha, Prazadero, São Bernardo disparou. O que é isso? São Bernardo tem 15. Palmeiras tem 8. A Ponte tem 6. A terceira, pelo clube, tem 4. Na geral, Mirassol, 15 pontos. São Bernardo, 15. No saldo, ganha o Mirassol. Em terceiro, Corinthians com 15. Então, o trio de ferro do Paulistão, Mirassol, São Bernardo e Corinthians com 15. São Paulo, quarto com 10. Guarani, 7ª melhor campanha até agora com 7, vai jogar. A Ponte, 9ª melhor campanha com 6. A geral serve para apontar os dois que vão ser rebaixados. Inter de Limeira e Botafogo serem rebaixados, hein? E sinal vermelho para Água Santa, quer dizer, é amarelo, né? Para Água Santa e Bragantino. Então é o seguinte, olha, e o Vero também. O Vero tem 4, Água Santa 4, Bragantino 4, Inter de Limeira 4 e Botafogo 3, tá? Vamos lá. CH, hoje, final da Supercopa Rei. Mudou de nome em 2024, homenagem Sua Majestade o Rei Pelé. Então o jogo vai ser 16 horas no Mangueirão, espera-se um público de 45 mil. Atenção, a CBF paga 6 milhões para o Botafogo e 6 milhões para o Flamengo. Isso já está fechado. E a Comebol, seu CH, vai pagar $1 milhão, cerca de 6 milhões ao vencedor. Quem ganhar, se tem empate é pênalti, quem ganhar, ganha 12 milhões, tá? Botafogo é campeão do Brasileiro, Flamengo é campeão da Copa do Brasil, por isso que é a Supercopa Rei, tá? Lembrando que tem a Sul-Americana no dia 20, lá no El Cilindro, que você bem conhece, em Avedianeira, na grande Buenos Aires, Racing e Botafogo. É o jogo da volta no Engenhão, no dia 27, a Recopa Sul-Americana. Hoje, o que vai dar, o CH, Botafogo e Flamengo, e por quê? O Botafogo desmontou, né, Edu? Contratou jogadores ainda que estão se habituando,
né? Estão chegando agora e o Flamengo manteve a sua base completa, inclusive com o treinador. O Botafogo está sem treinador até agora, não é? O John Textor está saindo aí, tentando contratar todo mundo e está tomando banana de todo mundo. Não sei por quê. Ou ele está querendo contratar e trazer para o Botafogo técnico pagando pouco, ou todo mundo já está meio de olho, né? Meio de aquela coisa de ficar esperto, né? Porque o grupo essa holding do John Textor, que envolve aí alguns clubes, está com problema financeiro. Então, não sei. Pelo time, pelo trabalho do Felipe Luiz à frente do Flamengo, pela continuidade do elenco, eu acho que no tempo normal dá Flamengo, Edu. Olha, daqui a pouco deve ser a escalação da Ponte, que é 16 horas que começa, são 15h02, hein, CH? Daqui a pouco a escalação. Mas pera que tem mais pitaco seu. Só adiantar aqui a Série A2, o 15 de Piracicaba é líder. Vai jogar e é líder, porque ninguém ultrapassou o 15. Tivemos ontem, Primavera 3, Rio Claro 1, Juventus 4, Ferroviária 3. Sérgio Soares é o técnico do Juventus, aliás, ele foi jogador do Juventus, várias vezes técnico do Juventus. Em 2009, a Ponte contratou o Sérgio Soares como treineiro, porque em 2008 o Sérgio Soares subiu para o Brasileirão com o Santo André, no mesmo ano que o Corinthians foi rebaixado. Ituano 1, São José também 1, Votuporanguense 2, Capibariano 1. Jogos de hoje, tivemos 2 às 10 da manhã, Linense 2, Portuguesa Santista 0. E um dos gols do Linense foi de Gabriel Canella, que você bem conhece, CH. Tivemos também em Barueri, Oeste 0, Grêmio Prudente 3. O técnico do Grêmio Prudente é o Sérgio Guedes. Sabe quem que fez um dos gols do Grêmio Prudente, CH? Diego Jussani. Existe ainda. 37 anos. Eu entrevistei aqui em 2007, 2008, o grande ex-zagueiro Oscar, dono do Oscarim, zagueiro, Ponte Preta, Copa 78 Argentina, dupla com Amaral, ele jogador da Ponte, ele Carão em Polozzi convocado, que depois foi vendido pro Cosmos, voltou pro São Paulo, o grande Oscar, de mais 2 Copas ainda. Oscar, naquela época, CH, ele era o agenciador aí do Jussani, porque ele apareceu naquele time lá de Águas de Lindóia. Eu me lembro. Esqueci o nome do time, rapaz. O Edu. Oi? Saiu a Ponte. Saiu a Ponte. Então, para terminar aqui, 18 horas tem 15, Santo André do Gilson Kleina. E jogando, tá começando agora Taubaté e São Bento. Muito bem, o Capucci, tá fácil o hino da Ponte? Tá fácil? Atenção, Maestro PP também, vamos, a Ponte está escalada. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Definida a Ponte para pegar o Água Santa fora de casa. Eu vou com a escalação, Edu, na interpretação que efetivamente eu tô tendo aqui. De repente, na hora dos jogos pode mudar. Você sabe muito bem disso. O goleiro será Diogo Silva 12. Lateral direito, Maguinho com a 2. Na zaga, 3 zagueiros. Simon 4. Vicente Concha 26 e Arthur 15. Danilo Barcelos será o ala pelo lado esquerdo com a 14. Meio de campo com Léo Oliveira 55, Emerson 18 e Elvis 10. Vitor Andrade 31, Danley 90. Eu confirmo a Ponte de Diogo Silva, Maguinho, Arthur, Vicente Concha e Simon e Danilo Barcelos. Léo Oliveira, Emerson e Elvis, Vitor Andrade e Danley, Edu. Certo, Danley. Você tem fácil banco, CH, por gentileza? Sim, Edu, à sua disposição. Pedro Rocha 1, Sérgio Rafael 6, Jean Dias 7, Dudu 8, João Gabriel 20, Lucas Cândido 25, Luiz Felipe 27, Pacheco 28, Everton Brito 29 e Bruno Lopes 77, Edu. Eu fiz aqui um levantamento, o CH, é o seguinte. Então, pela primeira vez, Vicente Concha, o chileno, né? Ele entrou um pouquinho aí
contra o Corinthians. Maguinho. E Vitor Andrade de começo é a primeira vez. Vitor Andrade. Deixa eu falar uma coisa pra você, ó. Diga. De todos os jogadores, quais foram os jogadores que atuaram os 5 jogos pela Ponte? Todos atuaram. Quem foi? Arthur, Danilo Barcelos, goleiro Diogo Silva, volante Emerson, Jean Dias, Léo Oliveira, Maguinho, Simon e Serginho. Todos eles atuaram os 5 jogos. Qual que é o detalhe? De forma inteira, CH, sem ser substituído, só tem 2 jogadores na Ponte que atuaram na íntegra. O goleiro Diogo Silva, que você já sabe, na hora você mata, e o outro é o volante Léo Oliveira. O Léo Oliveira tá escalado? Tá escalado. E deixa eu tô pensando aqui com os meus botões, Edu, e isso é muito importante. Por que eu disse na hora de escalação que pode mudar esse posicionamento de alguns jogadores? Eu vou explicar por quê. Em todas as partidas, o seu Alberto Valentim utilizou o Emerson como zagueiro, ou como um volante infiltrado no meio dos dois. Então, se isso voltar a acontecer, o Arthur não será zagueiro. O Arthur será lateral esquerdo. E nós recebemos hoje uma informação que no treino apronto da Ponte, o Danilo Barcelos foi experimentado como meia. Meia perto do Léo Oliveira. Vamos ver como é que vai ser o posicionamento. Então, se acontecer isso, a zaga será Simon, Emerson e Vicente Concha. O lateral esquerdo, Arthur, e o Danilo Barcelos um pouco à frente, talvez aberto pelo lado esquerdo ou por dentro, a gente vai ter que ver. Então, tem essa variação aí. O Arthur também pode ser zagueiro, mas só com a bola rolando que a gente vai tirar a dúvida, Edu. E o lateral direito também, Sam é zagueiro, Arthur lateral esquerdo ou zagueiro, Vicente Conte é zagueiro. É o Maguinho, Maguinho. É o Maguinho. Maguinho vai ser lateral, tá certo. Ó, falar pra você, viu? Eu não sei porque hoje em dia tá duro o serviço, viu, CH? Tá duro? Tá difícil trabalhar. Por quê, Edu? Porque fazer dobrada na esquerda, dobrada na direita, fala volante. Que eu te escuto, Edu. Então, volante que faz papel de meia, é meia que retorna pra fazer volante. Isso mesmo, é atacante que faz meia e meia que faz atacante. Você já imagina pro narrador, Eduzaço. Ô, meu amigo, um grande abraço a você, parabéns ao seu Rio Branco de Americana, que parece que foi bem ontem. Deixa eu pegar o plano. Não fala. Não fala, porque eu já enchi a bola aqui do Paulista de Jundiaí, 100%. Tá tudo anotado aqui no papel. Ganhou lá em Sertãozinho. Sertãozinho 1, Rio Branco 2. E o Rio Branco é terceiro colocado com 11 pontos. Parabéns ao Rio Branco. Tudo bem, o Roger Williams? Tudo bem, Edu. Um abraço pra você. Saudações esportivas aí, o pessoal ligado na Bandeirantes. Tá tudo bem, Rio Branco tá muito bem. Invicto até aqui na competição. Outro invicto hoje pela manhã tomou uma traulitada lá em Monte Azul, que foi o Rio Preto. Perdeu lá 4-0, né? E caiu um invicto. Ele ficou lá embaixo, mas a ponta de cima da Série 3 realmente tá muito interessante. E eu quero só pegar carona do que você falou aí. A gente monta aqui um papel, né? Já mostrei algumas vezes aqui, né? Mas aqui de novo, ó. A forma como eu disponho os meus jogadores aqui. Não sei se tá dando pra pegar aí, né? Eu faço 2 campos, o campo da Ponte e o campo do Água Santa. E coloco aqui, então eu coloquei a Ponte com 3 zagueiros e coloquei a escalação conforme a interpretação daquilo que veio no scout Ponte Pretano e aquilo que o CH colocou. Aí rola a bola. Aí o Arthur vai na esquerda, o Danilo Barcelos vai lá na ponta do outro lado para ser meia. Aí eu coloco o Emerson aqui no meio, mas eu vejo o Emerson tá lá na sobra. Quer dizer, é interessante, isso mostra que o time pode estar bem treinado, o técnico tem as suas artimanhas, tem as suas cartas na manga, mas de verdade não é o que tá acontecendo na Ponte. Não é o que tá acontecendo. Ponte tá lá com a cordona no pescoço, cara. Eu tenho explicação para tudo isso. É a ordem alienígena que entra dentro do cérebro dos treinadores. E ela está já há algum tempo dentro do cérebro do Alberto Valentim. Mas tomara que dê certo, vamos torcer para dar certo, mas que tem umas invenções nessa escalação aqui, o Roger tem. Tem tudo para ser, e sem querer ser o profeta do apocalipse, tem tudo para ser, e se der certo nós vamos torcer para dar, mais sorte do que juízo, viu, Edu? Muito bem. Bom, o CH, por gentileza, batemos um papo. Repita a Ponte, por favor, porque a gente vai já para Água Santa, por gentileza. Como é para você, eu repito, Edu. Muito obrigado. Diogo Silva, 12. Maguinho, lateral direito, 2.
Simon 4, Arthur 15, Vicente Concha 26 e Danilo Barcelos 14. Léo Oliveira 55, Emerson 18 e Elvis, capitão do time 10. No ataque, Vitor Andrade 31. Você que gosta de detalhes é Victor, viu, Edu? Isso é importante. Você é sabe muito que importante. O dólar, inclusive, vai dar uma oscilada amanhã, porque o Vitor tem um C antes do T. Isso. E Danley, número 90. Essa é a ponte e o Água Santa também está escalado, Edu. Eu fiquei, com o teu passar do tempo, eu fiquei sistemático, viu, CH? Já fui no médico, tudo. Tô tomando uma medicação, mas não adianta. Eu Hoje sou você tomou, né? específico. Hoje você tomou, remedinho tomou, né? Eu tomei de manhã, meio da manhã e antes do almoço. E trouxe 2 pro lanche. Olha, é o seguinte, como é que chama o zagueiro, o chileno, CH? Ah, você gostou, né? Vicente Concha. Concha tem 22 anos, CH. Ele só jogou no Chile. Foi anunciado dia 10 de janeiro, numa entrevista do João Brigatti, aqui na Bandeirantes, pro Batista, no Esporte em Debate. Você estava no programa. E ele tem 1,94 m. Que tal Elvis cobrando o escanteio e Concha de cabeça, hein, CH? Vamos ver se ele consegue sair do chão, né? Vamos aguardar e torcer para que dê certo. Mas o jogo contra o Corinthians, eu dei uma olhada assim pela televisão meio de longe. Vamos ver. Não vou ficar falando antes, vamos torcer para dar certo. Não. Você não vai dar aqui a Espero que não. Mas se der espanada, vai para transmissão. Concha. Olha, eu vou precisar, a gente vai para Água Santa, mas eu vou precisar uma gentileza do Roger Williams, que Sim. parece que tem uma promoção, você me ajudaria a divulgar a promoção já, tá bom? Claro que sim, Edu. Opa, Só para informar que nesse momento em Diadema, 26 graus, não chove agora, mas choveu já durante todo o dia e deve ter chuva com bola rolando lá na Grande Arena Inamar, que é o estádio lá daquele distrito onde a Ponte nunca jogou. Foram 2 jogos, né, entre Ponte e Água Santa, os 2 em Campinas. A Ponte vai debutar num estádio novo aqui no estado de São Paulo. Será que o goleiro do Água Santa jogou por aqui? Olha o hino do Água Santa. O Água Santa, pra você, CH, o Água Santa e deu uma guinada na vida, cara. Você quer ver só pegar aqui rapidinho aqui? Não querendo cortar o amigo, aqui eu anotei aqui. Ó, o Água Santa, CH, 2013... 4ª divisão, subiu. 2014, disputou a 3ª divisão, subiu. 2015, disputou a 2ª Série 2, subiu. Aí chegou 2016, teve um jogo aqui, Água Santa 7, aliás, Ponte 7, Água Santa 2. 2016, o Wellington Paulista fez 4 gols. Depois, nesse ano 2016, o Água Santa desceu. Ficou na Série 2 de 2017 até 2021. 2021 subiu para o Paulistão. 2022 disputou Paulistão, regular. 2023, qual foi a final? Palmeiras e Água Santa, professor. 2024, firme no Paulistão, sem grandes pretensões. E agora 2025, qual é o Água Santa para pegar a Ponte, CH? Vamos ouvir mais ou menos, ou mais um pouquinho, o hino do Água Santa. Tô curioso. Muito bem. Tá bom, já ouvimos, é o suficiente. Escalado do técnico interino Marcelo Paulista, ou Marcelinho para os íntimos. Água Santa vai de Igor Vinhas, número 1. Diogo Batista, lateral direito, 2. Lembra dele? Fábio Sanches, 3 é o capitão do time. E Robles, com a 4 é o 4º zagueiro. Na lateral esquerda, Renan Castro, meia dúzia. Vamos aos meio-campistas do Água Santa. William, 5, Netinho, 8 e Luan Dias, lembra dele? Com a 10. Neilton, 7, lembra dele? Ademilson, 9 e Davi Gomes, número 11. Este é o Água Santa de Marcelinho Paulista, Edu. Gostei. Neilton jogou no Guarani. Luan Dias estava aqui. Pô, não ficou por quê, CH? Será que é problema de... Ele jogou emprestado no Guarani, né? Já vinha emprestado. Ele pertence aos direitos federativos ao Água Santa, né? Mas parece que ficou caro, né? Também ficou caro. O Guarani teve uma grande redução, né, na sua folha de pagamento, Edu.
Tá, é o seguinte. Então vamos lá. Igor Vinhas. Aliás, o Igor Vinhas foi rebaixado com a Ponte em 2022 e na reta final a Ponte estava contratando o Hélio dos Anjos e teve um jogo aqui, o Hélio já era o treineiro. Majestoso, Ponte 0, Água Santa 1. Goleiro da Ponte, Igor Vinhas. E também teve um derby nesse mesmo campeonato, no Brinco, 3-0 Guarani, ele tomou um gol do Lucão do Break, de fora da área, gol de entrada do Brinco. Foi aquele derby que quando terminou, o presidente da Ponte demitiu aí o Gilson Kleiner, que hoje até é o Santo André, né? Deixa eu ver quem mais aqui, Fábio Sanz, você falou, ex-Ponte e tal, tem o Neilton, ex-Guarani, Luan Dias estava aqui no Guarani. E no banco, Guilherme Lazzaroni. Guilherme Lazzaroni é um lateral esquerdo, teve um derby em 2020, infelizmente época da pandemia, portões fechados. Foi no Majestoso, a Ponte venceu por 2-0. Esse Guilherme Lazzaroni foi o seguinte, a Ponte tem um lateral esquerdo chamado Hernandes. E o Hernandes se machucou, 33 do primeiro tempo. Sai Hernandes e aí o treineiro era o Fabinho Moreno, interino. Fabinho Moreno coloca esse Guilherme Lazzaroni. Primeiro lance dele foi cobrar o escanteio, lá no gol da entrada. E aí cobrou e o Dauan de cabeça faz 1-0 Ponte. No segundo tempo, outro escanteio para Ponte. Lá no gol, evidentemente, da linha do trem lá, gol da Fepasa. E aí esse Guilherme Lazzaroni cobrou o escanteio e Luizão, o zagueiro, faz 2-0 Ponte, ficou nisso, no dia 6 de outubro de 2020. Alguns que passaram por aqui. Vamos lá, tem arbitragem, CH? Temos a arbitragem sim. O professor Fabiano Monteiro dos Santos vai apitar o jogo. Auxiliar 1, Danilo Ricardo Manis. O 2, Diego Morelli de Oliveira. E no VAR, José Cláudio Rocha Filho, Edu. Muito bem, um abraço aqui pro... Alô, Abimael, Edu... Eu tô por aqui sem Jean Dias, já estou roendo as unhas antes de começar o jogo. Recanto do Sol, grande Abimael Costa. O Pedro Goza aqui também. Sabe algum lugar da TV que vai passar o jogo de hoje? Agora tá um tal de... Eu não entendo muito, é casé, é fechado, é TV do além. Tem um monte de TV que tá fazendo, viu? Alguém sabe explicar aí qual é a TV? Quem? Nosso Futebol? O que é isso aí? É streaming? Assisto no YouTube, né? Ô Pedro Gozzi, meu querido amigo, como é que chama? Nosso Futebol. Fica aqui na Bandeirantes, Pedrão, também, tá bom? Você promete? Nosso muito obrigado. Tem prêmio, já, Roger Williams. E os prêmios de hoje, toda a jornada vai ter prêmio. 15h19, eu volto já. Bandeirantes. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só
só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Concentração. Lembrando que 16 horas tem Água Santa e Ponte, às 16, Roger Williams narra Água Santa e Ponte. Terminando, a gente vai para o Brinco, Batista narra Guarani e Palmeiras. Olha, o ouvinte aqui, me desculpa o nome, tá? É Sidemi, S-Y-D-E-M-I. Sidemi mesmo, né? Todo dia ele manda mensagem pra mim aí. Muito obrigado, viu, Sidemi? Hoje o Guarani tem uma grande oportunidade, mas só estou meio desconfiado com algum erro de arbitragem do VAR, viu? Disse que vai ser 2-1 pro Guarani. Ótima transmissão, muito obrigado pela gentileza, Sidemi. E tem outro aqui, o rapaz passou aqui, Fernando Henrique Barra de Oliveira. Ele foi sonoplasta e responsável pelas transmissões esportivas de Carlos Batista nos anos de 82. Gostaria de falar com ele. É só mandar pra cá. O Batista tá aqui toda a tarde, das 17 às 19h30, viu, Fernando? Que você fala com ele. Só que você falou 82, né? Mas o Batista chegou em 84 em Campinas, viu? Um grande abraço pra você. Muito obrigado. Deixa eu ver o que mais aqui. Oi, Edu. Oi. Tem mais, se eu posso mandar mais dois aqui pro ar? Manda a carona, sim. Estão no chat do YouTube. O Avelar Martins, ele diz o seguinte, ó: boa tarde, pessoal da Band. Esse treinador da Ponte é o famoso professor Pardal. Já deu mais uma parafusada hoje. Meu Deus, onde vamos parar desse jeito? E o Carlos Fernandes, tudo no esteio daquilo que vocês colocaram, né? Diego Jussani, quando surgiu na Ponte, disse que seria melhor que Oscar. Veja o que deu. Duas participações aqui, das dezenas que já estão pipocando aqui no YouTube da Bandeirantes também, Edu. Diego Jussani fez gol pelo Grêmio Prudente, 37 anos. Foi hoje pela manhã em Barueri, Oeste 0, Grêmio Prudente 3, com Sérgio Guedes, técnico do Grêmio Prudente. Jussani, com 37 anos, fez um gol. Vamos lá, vamos para a promoção, Roger Williams. Atenção, hein? Tem promoção com bola rolando na Ponte. Sim. E também, é verdade, tem promoção com bola rolando no Guarani. É isso aí. Para você que acompanha as jornadas esportivas da Rádio Bandeirantes Campinas, saiba que em todas as jornadas você pode faturar prêmios. Hoje aqui no jogo Água Santa e Ponte Preta, que eu vou transmitir com a equipe do Carlos Batista, tem 4 ingressos para o Termas Water Park em São Pedro, mais um super boné da Rádio Bandeirantes de Campinas. A promoção que vale enquanto a bola estiver rolando. E para participar é fácil, Edu. É só acessar o nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, preencher o formulário que vai estar fixado nos comentários e boa sorte. Os comentários ficam logo abaixo do vídeo. É o nosso famoso chat, onde eu, Boris, Batista, nós interagimos com o pessoal durante a bola rolando. O formulário vai estar lá. Entra lá no YouTube, quando a bola rolar para Água Santa e Ponte Preta, você preenche o formulário e boa sorte. No jogo, mais tarde, que o Batista vai transmitir Guarani e Palmeiras, também tem prêmios hoje. Lembrando que o sorteio vai ser no apito final. Então corre pro YouTube e participe. Boa sorte, Eduzaço! Olha, é o seguinte, meu amigo Roger Williams, eu falei aqui do placar aqui pro Brasil, falei da Série A2 aqui, lembrando que às 18 horas tem 15 Santo André, o 15 já é o primeiro colocado, todos já jogaram, ninguém ultrapassou. O 15 vai terminar como líder ainda, tu pega o Santo André do Wilson Kleina. Na Série A3 tivemos Comercial 1, União São João 3, Sertãozinho 1, Rio Branco 2, Catanduva 3, Suzano 1, Lemense 1, Francana 1, Bandeirante 0, Itapirense 2, Marília 2, 15 de Jaú 1. Hoje pela manhã, Esporte Clube São Bernardo 1, Desportivo Brasil 0, porque o São Bernardo, que está no Paulistão, é São Bernardo Futebol Clube. Esse da Série A3 é o Esporte Clube São Bernardo, vai vendo. E Monte Azul 4, Rio Preto 0. Rio Branco é terceiro colocado com 11 e a liderança é para o Marília com 12 e Catanduva é o segundo com 12 também. Olha, rapidamente, na Série A4, repetindo, tivemos ontem, lá em Osasco, Audax 0, Paulista 4. Destaque para João Choco, que fez 2 gols, hein? João Choco, líder, já nasceu como ídolo lá em Jundiaí.
E hoje, como destaque, Barbarense 2, São Caetano 4. Em Santa Bárbara. O que está acontecendo com o União Agrícola Barbarense? Vinha de vitórias, hein? Vinha de vitórias, fez um bom primeiro tempo, não marcou os gols que teve a oportunidade, tomou 4, depois no finalzinho ainda descontou com um gol de pênalti, mas realmente oscila muito essa equipe do União Agrícola Barbarense. Olha, pelo Brasil, quem quer dar pitaco fica à vontade. No Carioca, ontem Cariacica, Espírito Santo, Vasco 2, Volta Redonda também 2, o Vegete fez 2 pro Vasco. 19h15, hoje Maracanã tem Fluminense e Boa Vista. No Baiano, ontem teve Bavi. Foi na Fonte Nova, Bahia 0, Vitória 0, vitória do técnico Thiago Carpini. Foi o Bavi de número 500. Lá em Santa Catarina, ontem, Chapecoense 0, Criciúma 0. E ontem, Avaí 3, Joinville 0. 17 horas tem Santa Catarina e Figueirense. Ah, e ontem, viu? O Avaí 3, Joinville 0, Wagner Love fez 2 gols para o Avaí. E do Gauchão, ontem, Grêmio 5, São Luís 0. Atenção, CH. Bright White, lembra dele? Bright White. O Cristaldo fez 2 gols e Bright White fez 1. Nesse 5-0 para o São Luís. Qual que é a nota do Bright White, hein, CH? 6,95. 20h30, hoje tem Inter e Avenida. Atenção, no Goiano, atenção, hein? Ontem, Inhuma 0, Atlético Goianiense 4. Sabe quem fez um dos gols? Caio Dantas. É o segundo e terceiro gol dele, ex-Guarani, hein? Caio Dantas. 18 horas tem Vila Nova e Goiás, tem clássico. Atenção, no Campeonato Mineiro, em Nova Lima ontem. Vila Nova 0, Atlético 1. Sabe, adivinha quem fez o gol do Atlético, hein, Roger Williams? Pensando rapidamente, o gol do Atlético foi. Ah, vou chutar o Hulk, eu não vi o resultado. Não vi quem foi. O Hulk. É? Ele não marcava 12 jogos, Roger Williams. Boa, foi um chute no ângulo, hein? Às vezes a gente acerta, hein, Eduzaço? Mas olha, deixa eu contar pra você. Sabe quem tem que estar surpreendendo no Mineiro? O tal do Atlético que subiu, Roger Williams, vai disputar a Série B. Olha, boa ontem... organização desse clube aí, hein? Olho nesse time aí, ele atrapalha demais os grandes lá de Minas e vem galgando espaço, mais ou menos do que fez o Água Santa recentemente. Olha, o Atlético ontem ganhou de 3-1 do Tombense. Jogou em casa, é São João del Rei que ele joga, né? E hoje, 18h30, tem Cruzeiro e Uberlândia. É verdade que no jogo anterior, o Gabigol fez 3 gols no Itaberito. É um hat-trick. Hat-trick, isso agora, o Itabirito também, hein? Com todo respeito, hein? Não, ele ia bater um pênalti. O Itabirito não é o time do Jô? O Jô foi pra lá. Ah, é o Jô, isso, bom, brilhante, CH. O Jô tá... Lembra do Jô? Aquele que tem 7 filhos com 7 mulheres diferentes. Jogava no Amazonas, chegou aqui pra pegar ponte, foi preso. Foi preso, e depois passou, liberaram, daí ele foi preso de novo. Agora soltaram. O Jô, coitado, tem mais pensão que a Costa Guiar. Não tá fácil, não. Olha, no Cearense, ontem, Floresta 0, Fortaleza 1, gol de Iago Pikachu. E o que o Moisés ex-Ponte fez outro dia no Fortaleza, hein? Foi destaque do programa do Batista. Hein, seu CH? Que gol foi aquele, cara, que o Moisés marcou 2, sensacional. Moisés arrebentando no Ceará. E hoje tem Ceará e Barbalha, no Pará. Hoje, 10 da manhã, o Paysandu perdeu de virada pro Santa Rosa 2-1. Por que foi 10 da manhã? Porque daqui a pouco tem a final da Copa do Super Rei entre Botafogo e Flamengo lá no Mangueirão. Hoje tem Andraus e Atlético Paranaense, tem Cianorte e Curitiba. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês viram alguma coisa do que aconteceu entre Santa Cruz e Sport ontem? O Santa Cruz venceu por 1-0. Antes do jogo, brigas entre torcedores. Foi um horror o que aconteceu em Recife ontem. A Polícia Civil de Pernambuco confirmou na noite de sábado a briga entre Santa Cruz Sport e torcedores. Deixaram 12 pessoas feridas que foram levadas para o hospital de restauração. O bairro chama Derby. Não sabia que Recife tinha um bairro chamado Derby. E aí, os gênios do futebol... já vieram com a solução para tudo isso, Edu, que aconteceu, e eu concordo com tudo que você disse. Barbaridade o que aconteceu entre as duas torcidas antes da bola rolar. A partir desta rodada, a Federação Pernambucana de Futebol decreta com o Ministério Público o jogo de torcida única.
Como se isso resolvesse alguma coisa, né, Edu? Parece que vão ficar 5 partidas com torcida única, alguma coisa assim. Quando tiver clássico, né? Quando tiver clássico é torcida única. Ainda segundo a nota, 14 pessoas ficaram detidas e tem aqui um oficial da PM, disse que foram realizadas 3 prisões em flagrante após um confronto no município com o uso de explosivos. 3 presos por explosivo, foi horror. A governadora Raquel Lira convocou uma reunião no Centro Integrado, lá no bairro São José, reuniu o Tribunal de Justiça de Pernambuco, o Ministério Público de Pernambuco. Nossa, o bicho pegou, Polícia Militar. No final da manhã de sábado, antes do clássico, onde tudo começou, já começou bem antes do jogo, né? Reforçou, o policiamento foi reforçado, supermercados e lojas do bairro da Torre, na Zona Oeste, foram saqueados. Nos bairros da Madalena e outro bairro da Zona Norte aqui, os comerciantes fecharam as portas. Que horror que aconteceu em Recife, hein? O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, o deputado Álvaro Porto, chegou a pedir a suspensão da partida, mas a Federação Pernambucana não permitiu. Mas a maioria não tem culpa com isso, tal. Vai ter jogo sim, teve. Não sei se teve também confusão depois do jogo, porque foi reforçado o policiamento. Nas redes sociais, a governadora postou sobre o assunto, alegando que inclusive era contra a realização do jogo, vai punir os vândalos, reforçou com 700 policiais a mais do que estava previsto para ter o jogo. Mas o que é isso que aconteceu? Teve paulada, coisa de quase morreu, coisa de louco, viu? Meu queridíssimo CH, por gentileza, não querendo abusar, repita a ponte escalada contra o Água Santa. Repito sim, Edu. Ponte escalada com o Diogo Silva no gol, Maguinho, Simon, Emerson e Vicente Concha, além de Danilo Barcelos na lateral esquerda. Meio de campo com Léo Oliveira, Arthur e Elvis, Vitor Andrade e Danley no ataque, Edu. Muito bem, olha o seguinte, e teve então em 2016, Água Santa subiu em 2015, né? No dia 2 de abril de 2016, aquele Ponte 7, Água Santa 2. Destaque para o Wellington Paulista, que fez 4 gols. Ele veio do Fluminense para a Ponte, mas ele não está jogando mais não, viu? O Wellington Paulista. Os outros gols do volante Elton, que teve 2 passagens pela Ponte. Felipe Azevedo também fez um dos gols. E o zagueiro Douglas Grolli, que veio do Cruzeiro. O que aconteceu aqui, por coincidência, nesse dia 2 de abril, é aniversário de Washington. Washington Estancadela Cerqueira. Diria o amigo Batista, né? O Washington, ele até então, 4 gols, uma única partida. Em 2001, o Washington fez 4 em 3 vezes. Na Copa do Brasil, contra o Castanhal, 8-1 no Majestoso. E ainda perdeu um pênalti o Washington. Em maio de 2001, Copa do Brasil, Ponte 5, Fortaleza 2, 4 gols de Washington. E em novembro de 2001, no Brasileiro, Ponte 5, Vitória 2. Então, desde 2001, que um único jogador não marcava 4 gols numa única partida. Washington mega massa, diria o amigo Batista, né? E nesse dia aqui era aniversário de Washington, repito. E aí, a última rodada, que era a penúltima, a última rodada da fase de classificação, a Ponte jogou em Rio Claro. O Rio Claro já estava rebaixado. Olha como são as coisas. Depois desse 7-2 aqui. De repente, a Ponte faz 1-0, gol de Felipe Azevedo. E em Diadema estava jogando Água Santa e São Bernardo, estava 0-0. E a Ponte precisava do resultado do Água Santa para se classificar. Aí no final do jogo, gol do São Bernardo. Gol do São Bernardo. Aí termina em Rio Claro. Rio Claro 0, Ponte 1. Mas lá em Diadema tinha mais 10 minutos de jogo. E o Água Santa tinha que empatar para a Ponte se classificar. Mas não deu. Terminou assim. Água Santa 0, São Bernardo 1. A Ponte não se classificou. O Água Santa foi rebaixado. Tá vendo só o que foi que aconteceu? Meus amigos, 15h35, final do Concentração Bandeirantes. Vem aí, Roger Williams, com promoção. Vamos repetir aqui só com bola rolando. Assim que começar o jogo, que tá valendo, vá no YouTube, você vai ouvir aqui a promoção, tá bom? E no apito final, depois de Guarani e Palmeiras,
a gente pega e faz o sorteio. E quando o Batista estiver narrando o jogo do Guarani, também tem promoção, tá bom? Nosso muito obrigado e até já! Termina aqui. Concentração na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia. Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Ida Atacado. Rocha Autopeças, vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Torcedor, um grande, forte abraço, boa tarde! Abertos os microfones da Bandeirantes para mais uma rodada do Paulistão Sicredi 2025. Sexta rodada, Estádio José Batista Pereira Fernandes, Arena Inamar, em Diadema, Grande São Paulo. Água Santa e Ponte Preta. É a primeira partida que a Bandeirantes Campinas transmite para você neste domingo de jornada dupla.
Afinal, quando a bola parar de rolar na Grande São Paulo, nós vamos direto para o Estádio Brinco de Ouro da Princesa, onde Carlos Batista vai comandar a sua equipe para a transmissão de um jogão grandão entre Guarani e Palmeiras. Tudo isso no FM 85,7, nos aplicativos e no YouTube, com imagens da nossa cabine aqui no Complexo João Jorge Saad, no Jardim São Gabriel, em Campinas. E mais tarde, com imagens da cabine da Bandeirantes no Brinco de Ouro da Princesa, youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas. Arena Inamar, a chuva deu uma trégua, mas choveu muito na Grande São Paulo. Isso fez inclusive a temperatura dar uma baixadinha agora na casa de 24 graus. As equipes, terminando o seu processo de aquecimento, já voltarão para a bola rolar em mais uma rodada. É a primeira vez que a Ponte joga naquele estádio. Está debutando, portanto, em Diadema, neste duelo jovem, recente, de apenas 2 episódios, os 2 vencidos pela Associação Atlética Ponte Preta. Esses os jogos que vamos transmitir para você, ouvinte inteligente da Bandeirantes, em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, vai viajar, faça a revisão preventiva, acesse rochaautopeças.com.br. Ou Sicredi, cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol colou, ficou. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menor de 18 anos. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Futebol na Bam Bam Bam. 3 da tarde, 42 minutos, hora esportiva do Brasil. Já em 18 minutos tem bola rolando pra você. Tem Água Santa e Ponte Preta. A Macaca que vem de derrota para o Corinthians. Em casa, começou bem, mas amarga 4 jogos sem vencer. Precisa vencer hoje para escapar na classificação geral do fantasma do rebaixamento. O Água Santa, o Netuno, vem de empate 1-1 contra o Botafogo fora de casa e antes venceu a equipe do Bragantino. Vem em franca recuperação. Portanto, é um jogo interessante que vamos acompanhar aqui na Bandeirantes com o timaço do Carlos Batista. E a partir de agora, movimentando as manchetes que farão a nossa jornada. Carlos Henrique, o bate pesado, vem aí com a primeira manchete da Ponte Preta. Alô, CH, boa tarde. Boa tarde, Roger. Um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. E a Ponte vem com várias novidades. 2 desde o começo. Vicente Concha será o zagueiro e no ataque, Vitor Andrade é a principal novidade de Alberto Valentim. No Água Santa Futebol Clube, do ex-volante Marcelinho Paulista, ex-Corinthians, CH. Tem 4 pontos, vem de 2 resultados positivos, vitória contra o Bragantino e empate diante do Botafogo. Com 4 pontos, o Água Santa precisa desesperadamente de uma vitória para sair da rabeira do campeonato. De qualquer maneira, o grande destaque do time Netuno é Luan Dias, que veste a 10. Convocado pelo Batistão para comentar esse jogo importante para Ponte Preta. Estou destacando a manchete de Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil. Alô, Tigrão, o seu destaque. Boa tarde, meu amigo. 15 horas 44 minutos, já também o CH com a sua expectativa do jogo. Ponte Preta e Água Santa e Ponte Preta. Ele comandou o Concentração, vai estar no intervalo Bandeirantes. E depois do segundo jogo, apito final. E no plantão esportivo mais bem informado do Brasil, porque na Bandeirantes o gol sai antes com ele, Edu Pinheiro. Alô, Eduzaço, boa tarde. Boa tarde, Roger Williams, grande abraço a você. Muito obrigado pelo carinho sempre, uma honra ser o seu plantão. Um abraço especial aos amigos da Bandeirantes.
Williams. Olha, tem promoção, fique ligado, já Roger Williams vai falar e vai repetir, vale com bola rolando, você tem que ir no YouTube, já ele vai explicar, tá bom? Vamos para o Em Dia com a Bola. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa, Pedro Piscinato, Gilberto Sulfi lá no Brinco e Danilo Capucci. Bandeirantes. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante, da nossa família pra sua família. Olha, Paulistão, sexta rodada, começou na sexta-feira com Red Bull Bragantino 1, Novo Horizontino 2. Ontem, Pacaembu, Portuguesa 3, Botafogo 2. Limeira, Inter 1, São Bernardo 2. Grande campanha do São Bernardo. Na Neoquímica, 43 mil público, Corinthians 2, Noroeste 1. Na Vila, 14.200 de público, Santos de virada 3, São Paulo 1. E à noite, em Rio Claro, Velo Clube 0, Mirassol 1. Então ficou para hoje as equipes de Campinas. Daqui a pouco, Água Santa e Ponte com Roger Williams. E 18h30, o Amigo Batista narra Guarani e Palmeiras do Brinco. No grupo da Ponte, que é o grupo D, em primeiro, São Bernardo para com 15, Palmeiras em segundo com 8, a Ponte tem 6, em quarto, Velo Clube com 4. E no grupo B de Bandeirantes, é o grupo do Guarani, embora o Santos vencesse, encosta com 7 pontos, mas o Guarani ganha no saldo. Em primeiro, o Guarani com 7 pontos, 2 vitórias e saldo 2. Em segundo, o Santos com 7 pontos, também 2 vitórias, mas saldo 1 negativo. Em terceiro, a Portuguesa com 5, em quarto, o Red Bull Bragantino com 4 pontos. Então, na geral, Mirassol, São Bernardo e Corinthians, as melhores campanhas, 15 pontos. Na geral, o Guarani é sétimo colocado com 7 e a Ponte, nona colocada com 6. Hoje seriam rebaixados Inter de Limeira e o Botafogo de Ribeirão. Supercopa do Rei, Supercopa Rei. Final daqui a pouco, 16 horas, Belém já pegando fogo no Mangueirão. Botafogo, campeão brasileiro, contra o Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Cada um vai ganhar 6 milhões da CBF e a Comebol paga mais 6 milhões ao vencedor. Se tem empate, é pênalti. E destaque pelo Brasil, nós teremos aí hoje no Carioca, Fluminense e Boa Vista. Hoje tem lá no Catarinense, Santa Catarina e Figueirense. No Gaúcho tem Inter e Avenida. No Mineiro, 18h30, tem Cruzeiro e Uberlândia. E lá no Paranaense tem Andraus e Atlético, Cianorte, Curitiba. E aqui na Band você ficou em Dia com a Bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Rocha Autopeças.
Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o primeiro dia de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas. Para isso, você precisa enviar cópia dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só na KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. Acesse kto.bet.br e verifique sua conta. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novo tc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Vai começar o hino nacional do Brasil na Arena Inamar. Ponte e Água Santa estão em campo e a Bandeirantes escala os times pra você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte desfraldado. Ponte escalada do técnico Alberto Valentim com Diogo Silva 12, Maguinho 2, Simon 4, Arthur 15, Vicente Concha 26 e Danilo Barcelos 14. Meio de campo com Léo Oliveira 55, 18 Emerson e 10 Elvis. No ataque, Vitor Andrade 31, Danley 90. No banco, tem Valentim à disposição, Pedro Rocha, Sérgio Rafael, Jean Dias, Dudu, João Gabriel, Lucas Cândido, Luiz Felipe, Pacheco, Everton Brito e Bruno Lopes. Do técnico interino Marcelinho Paulista, o Água Santa com Igor Vinhas 1, Diogo Batista 2, Fábio Sanches 3, Robles 4 e Renan Castro 6, William 5, Netinho 8 e Luan Dias 10, Neilton 7, Ademilson 9 e Davi Gomes 11. Arbitragem do jogo. Para apitar Água Santa e Ponte, em Diadema, Fabiano Monteiro dos Santos. Auxiliar Danilo Ricardo Manis, Diego Morelli de Oliveira é o assistente 2 e no VAR, José Cláudio Rocha Filho. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. Bom, meus amigos da Bandeirantes, um abraço a todos. Jogo complicadíssimo, né? O Água Santa estava muito mal hoje aí, ainda numa situação complicada na tabela, mas com 4 pontos. Se por hipótese ganhar da Ponte, ultrapassa a Ponte. Esse é o cenário do jogo. A Macaca vai aí com 3 zagueiros, eu acho. E pela distância já da Ponte para o São Bernardo, né? Que seria a segunda força do grupo, já tem 15 pontos. Disparou o São Bernardo,
contra apenas 6 da Ponte, e o Palmeiras, que, claro, vai ficar com uma das vagas, apesar de estar um pouco atrasado aí na classificação. Eu acho que a Ponte tem uma pretensão só no Paulista, no Paulistão de 2025, a permanência. E dentro desse cenário, com os resultados de ontem, por ser o jogo fora, pela instabilidade do time, pela nova experiência de zagueiros hoje com 3, com o Concha, que me arrepia desde o começo, eu acho que o empate é bom negócio em Diadema. Daqui a pouquinho, meu caro Roger Williams. Valeu, Tigrão, comigo na transmissão de hoje. Os times pousando pra foto na Arena Inamar. Um tempo pesadão por lá. Vamos ver se o gramado vai estar em condição legal pra prática do futebol. Já já tem Água Santa e Ponte Preta. E às 18h30 tem Guarani e Palmeiras, Carlos Batista. Direto no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Hoje, jornada dupla pra você ligado aqui no Futebol da Bandeirantes. E você que tá ligado com a gente, já já vou passar a promoção do dia para você ganhar prêmios conosco aqui da equipe do Batistão, hein? E você também que tá comigo no YouTube já vai interagindo. Te mando um abraço ao Pedro Fonseca, o João Melo, o Avelar, o Carlos Fernandes, um torcedor verde, um nickname bonitão aqui, o Carlos Silva, Matozinho tá aqui também, tá acompanhando a gente. Ele vai ficar torcendo pela Ponte Preta, é vizinho do estádio Moisés Lucarelli, é amigo da Bandeirantes. O Danilo Justo, quem mais? O Rubinstein também, o Francisco Fernandes de Souza e toda essa galera que vai chegando. E se você tá chegando no YouTube, deixa o like pra mim. Foi só pedir aqui, subiu 10. Já estamos batendo quase 100 likes. Deixa o like aí, quanto mais like, mais a chance do gol da Ponte hoje, em busca da reabilitação no Campeonato Paulista. E vai ser diante desse Água Santa. E pela primeira vez a Ponte vai jogar nesse estádio. Macaca, que está preocupada com a classificação geral, onde a distância para a zona de rebaixamento é de apenas 3 pontos. A Ponte que nunca perdeu para o Água Santa. 2 jogos. O primeiro encontro entre os clubes pelo Paulista de 16, a Ponte goleou o Água Santa por 7-2. Com direito a 4 gols do Wellington Paulista. O segundo encontro em 22 teve a vitória do Água Santa por 1-0. Eu falei que foram 2 vitórias da Ponte, apaga tudo, esquece. Uma vitória da Ponte por goleada e a outra vitória do Água Santa por 1-0. Ambos foram em Campinas. E um destaque que chama a atenção, CH. Dos últimos 15 jogos do futebol profissional da Ponte Preta, dos últimos 15 jogos, só 3 vitórias, 3 empates e 9 derrotas da Macaquinha. Tem que reagir, porque esse campeonato é traiçoeiro e a pontuação do Água Santa dá muito tom dessa necessidade, né? O Água Santa tem 4, a Ponte tem 6. Se o Água Santa vence a Ponte, passa a Ponte e vai a 7. Então veja o tamanho da responsabilidade e importância desse jogo. Você em casa imaginando a Bandeirantes, contando pra você, narrando pra você, o Água Santa vai jogar inteiro de branco. Destaques azuis nos seus uniformes. A Ponte inteira de preta com a faixa branca no peito e no costado, numeração em branco. Ponte Preta de preto hoje pra jogar contra o Água Santa. Volta a chuviscar em Diadema. ABC Paulista, região que integra a região metropolitana de São Paulo, a mais importante do Brasil. Goleiro da Ponte Preta jogando de cinza. Pede a proteção aos céus, a chuva aperta agora. Leva as mãos aos céus o camisa 90 da equipe da Ponte Preta, Derlei. Quem sabe hoje você não perdoa, garoto. Vitor Andrade ao seu lado, ele vai dar a pontapé inicial. Vai começar o jogo, a Ponte vai dar a saída. A Macaca vai sair com a bola. 15 horas e 59 minutos, hora esportiva do Brasil. Você ligado no Futebol da Bandeirantes. Já já eu vou trazer para você como participar desta promoção. Goleirão da Ponte, Diogo Silva, inteiro de vermelho, postado à direita do seu rádio, do seu dispositivo. A Ponte vai atacar para a esquerda, como se atacasse no estádio Moisés Lucarelli no primeiro tempo, para o gol do Portão Monumental e do placar eletrônico, do belíssimo placar eletrônico do Majestoso. Ponte vai dar a partida. Victor Andrade, camisa 31, já está posicionado. O árbitro já olha para o quarto árbitro, Ricardo Bittencourt da Silva, vai apitar. Árbitro de 27 anos, natural de Santo André e pertinho de Diadema. É administrador de empresas, faz apenas o seu segundo jogo no Campeonato Paulista. Ele apitou Velo Clube Corinthians, Corinthians e Velo, vitória do Corinthians pelo placar de 2-1. Pontualmente, 4 da tarde, o quinto sinal marca, ele vai dar o apito inicial. Atenção, apita o árbitro. A emoção está de volta da Bandeirantes. Alô,
torcedor, vamos nessa. Paulistão Sicredi. Sexta rodada, bola rolando em Diadema e na Bandeirantes. No rádio, na internet, só da Bandeirantes. É que ele mandou voltar ao começo do jogo? Eu não entendi nada essa, hein? E foi reversão no início da partida? Ué. Vamos aguardar o que ele vai marcar, mas é isso mesmo, tá parecendo isso mesmo, que ele, não sei se não autorizou, os caras, sei lá, enfim, vai voltar a saída de jogo. Eu nunca vi isso. Zera aí, Capucci, o cronômetro, o árbitro tá zerando o dele também, talvez não tenha funcionado o equipamento do cronômetro, né? E ele mandou voltar para ter o controle do tempo. Agora sim, apita o árbitro! Agora é valendo. A emoção está de volta na Bandeirante. Alô, torcedor, vamos nessa. Paulistão Sicredi, bola rolando em Diadema. Já com a Ponte Preta lá no campo de ataque, depois de um toque nojento do Arthur pelo lado esquerdo, levantando o Barcelos. Barcelos foi pro solo, pediu a falta, o árbitro não marcou. O Arthur, já deu pra ver o Arthur jogando pelo lado esquerdo, e tá fazendo quase que uma dobra com o Danilo Barcelos. E a zaga tá composta pelo Simon, por dentro no meio Emerson e Concha do lado esquerdo, Arthur lateral esquerdo e na frente Danilo Barcelos. Ele marcou mesmo a falta em cima do camisa 14, Danilo Barcelos. É a primeira falta do jogo, é para a equipe da Ponte Preta. Jogo em campo molhado, levantado pelo Elvis, a zaga do Água Santa tirou o rebote, volta para o Barcelos, retorna a bola lá atrás, ó, para o Maguinho, bate de perna direita, levantando para o contra-ataque, atenção, tenta desviar de cabeça o Vitor Andrade, botando pela ponta esquerda. Olha aí, campo molhado, a bola perde velocidade, não chegou o Elvis. Fica com ela o time da casa, o Netuno que sai pro jogo, com Davi Gomes, só que sai jogando errado, a Ponte aperta na marcação, Vitor Andrade, recuperação, tocou para Léo Oliveira, devolveu, Vitor Andrade na boca do gol, vai pintar o primeiro, bateu, pegou o goleiro, voltou no Elvis, vai entrando, tira a zaga do Água Santa! Demorou demais o Vitor pra bater. Quando bateu, o Igor fez uma defesaça. E aí, na sorte, ela bateu no Elvis e quase foi entrando o CH. Ah, tava sozinho, não tem desculpa. Gol perdido. Apesar da marcação, cara a cara, olha o Vitor Andrade, que jogada que ele fez. Gol perdido e grande defesa do Igor Vinhas. Na sobra, eu disse, Elvis, era o Darley parado como um poste, quase a bola entra, a Ponte começa em cima. 1,50 de bola rolando o primeiro tempo, placar de 0-0. Jogue com responsabilidade. Jogue em kto.bet.br, site proibido para menor de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Igor Vinhas tá sentindo ali no lance, né? A defesa foi pesada, praticamente a queima-roupa. O jogo tá parado para ver se tá tudo bem com ele. Pronto, tá tudo bem. Sai pro jogo. Fábio Sanches, ex-Ponte, o capitão dos caras. Já sai jogando pelo lado esquerdo do campo para Renan Castro. Estamos com 2 minutos, 0-0. Caído por lá, o Renan marcou a falta. Falta para o Água Santa. Jogo movimentado. Fabiano dos Santos já marcando falta por lá. E a Ponte já deu o cartão de visitas, marcando saída de bola. É um pouco de exagero, né? Eu, sinceramente, não percebi nenhuma intenção do jogador da Ponte de machucar o lateral esquerdo do Água Santa. E se você se recordar, com 10 segundos, deram no Danilo Barcelos, a Ponte foi lá, deu agora no Renan Castro. O jogo começa com os times mostrando os cartões de visita. Bola forte demais do ataque do Água Santa, sobra com o goleiro Diogo Silva. Sai jogando pelo setor esquerdo, bola com Arthur. Arthur, lado esquerdo com o Emerson, foi aterrado. O árbitro não deu a falta, vem Luan Dias, recuperação do Água Santa, vem pela direita, tocando para Diogo Batista, tentou devolver, bateu em cima do Arthur, fecha o compasso, dá o toque por baixo sem falta, caiu de maduro o jogador Luan Dias, parte a Ponte, vamos Ponte, desce Ponte, vem aí o Victor Andrade, costura em cima da marcação do William, vai passando nas passadas das zagas, já saiu do grande círculo, já está no campo de ataque, de ninguém parar, ele vai entrar com bola e tudo, tocou para Maguinho, levanta na boca do gol, atenção, tocou de cabeça Darley, disputando com o zagueiro, a bola sobra pelo setor esquerdo do campo, Barcelos vem por lá, rolou a bola, soltando para Elvis, arredondou a jogada pelo meio, soltou Emerson, bateu pro gol, Igor Vinhas encaixa firme, com segurança, CH. Intenso o início de jogo da Ponte, batida de fora da área, forte do Emerson, mas melhor que ele, o bom Igor Vinhas fez mais uma defesa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra, com Pisocol, colou, ficou. Victor Andrade caído na área.
Mais uma paralisação, jogo intenso em Diadema, começa com tudo. Vamos falar dos prêmios de hoje? Para você que acompanha as jornadas esportivas da Rádio Bandeirantes Campinas, saiba que em todas as jornadas você pode faturar prêmios. Hoje, aqui no jogo Água Santa e Ponte Preta, tem 4 ingressos para o Termas Water Park em São Pedro, mais um boné da Rádio Bandeirantes Campinas. Promoção que vale... enquanto a bola estiver rolando. E para acessar e participar é simples. Entra lá no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Preencha o formulário fixado nos comentários e boa sorte. E mais tarde no jogo do Guarani e Palmeiras, o jogo marcado para as 18h30 no Brinco com Carlos Batista, também vai ter prêmios para hoje. Lembrando que o sorteio acontece no apito final. Então corre para o YouTube, participe, boa sorte. 16h05, hora esportiva do Brasil. Falta para a equipe do Água Santa bater perto da risca visória do campo, mais pelo setor esquerdo do campo. Netinho bate até o Renan Castro, retrocede o jogo, abrindo com Fábio Sanches aqui atrás. Recomeça o time do Água Santa, comandado pelo Marcelinho Paulista, ex-Corinthians. Ele foi volante dos bons em sua época, na década de 90. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Danilo Capucci marca comigo com Lucas Pessoa no YouTube. Na central técnica, hoje o Kleber colocando você dentro do estádio Inamar em Diadema. 5h20, primeiro tempo. Água Santa 0. Ponte Preta também 0, Edu. Olha, é o seguinte, 18h30 no Brinco tem Guarani e Palmeiras, e pelo Campeonato Carioca, logo mais no Maracanã, tem a presença aí do Fluminense Boa Vista, 19h15. Essa é a Bandeirantes, FM 85,7, vem comigo. E hoje jornada dupla, 18h30. Tem jogão grandão no Brincão de Ouro da Princesa com Carlos Batista, casa cheia para Guarani e Palmeiras. Troca passes no campo defensivo a equipe do Água Santa. Internet premiada com ultra velocidade, 100% fibra ótica. A partir de apenas R$ 79,99 ao mês é com a Desktop, a internet oficial do Guarani e da Ponte Preta. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. Arthur bem na marcação, recebe ali a encarada do Luan Dias, mete essa bola para fora, coloca em arremesso lateral. Diogo Batista vem para a cobrança. Ele cobra aqui atrás para o Fábio Sanches. Domina, recorre na perna direita, solta a bola para Robles. Seu companheiro de zaga já abre lá pelo lado esquerdo do campo para Renan Castro. Todo o setor defensivo do Marcelinho Paulista já pegando na bola. Tabelou lá pelo lado esquerdo do campo, vem para cima. Atenção, fecha o compasso. Léo Oliveira não deixa ele passar. Bola é colocada para fora, arremesso lateral do lado de lá para ser batida pela equipe do Esporte Clube Água Santa. 0-0 o placar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Dá o combate por baixo, tenta pegar a bola. Emerson consegue pegar primeiramente, mas depois a bola escapole dele, sobra com 10. Luan Dias para a equipe da casa, vira perigosamente aqui, tenta chegar de ladrão. O Victor Andrade vem para roubar de novo o time do Água Santa. O jogo não é bonito no começo, mas é muito disputado, é brigado. Vem pela ponta esquerda, trabalhando por lá. Atenção, lá vem Ademilson, vai para o solo, o árbitro vai marcar a falta. É falta em cima do jogador do Água Santa em CH. É uma pegada ali forte do Léo Oliveira para cima do Neilton, que é rápido, né? Você sabe. Ele não é tão intenso assim, né? É um jogador que dura 30 minutos, 35, mas por enquanto tá correndo bastante. Tomou a falta e ela é do lado esquerdo. A zaga da Ponte preocupada com a marcação. Atenção, Diogo Silva, abre o guarda-chuva aí. Abre o guarda-chuva aí. Luan Dias posicionado para fazer a cobrança. Eu vejo também o Diogo Batista por lá, 2 na barreira armada pelo goleirão da Ponte, o camisa 12 de 32 anos, 38 anos, camisa 12. Atenção, ela vem direto, mas nossa, que batida ruim demais. Foi pra fora, quase que sai em lateral. Tiro de meta para bater o Diogo Silva. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi.
Muita gente aqui comigo. Ricardo Lombelo, o Carlos, o Antônio Silveira, o Marcos Santos, o Valdemar Cachelli, Emerson Santana, o Wagner Cruz, o Juninho AAPP tá comigo aqui. O Anderson Luiz Barbosa dizendo vai Ponte. O Marcelinho Ramos e essa grande massa Ponte Pretana hoje com a Bandeirantes. E vem os caras, vem com o Davi Gomes. Ele vai afunilar a jogada com William. William soltou atrás, bola com Robles. Robles é o camisa 4 do setor defensivo, é o quarto zagueiro comandado pelo Marcelinho Paulista. Abre essa bola pelo setor esquerdo, Netinho vem com ela dominada. Netinho, camisa 8, abre lá pelo lado esquerdo do campo com Renan. Renan na grande área com Ademilson. Com certa liberdade ele conseguiu virar, entregou no vazio, deu a bola de presente para a equipe da Ponte, que vem pro jogo agora, descarregando com Léo Oliveira, tentando a bola com Victor Andrade, sai jogando errado. Recuperação no turnover para a equipe da casa, vem com o Davi Gomes. Davi Gomes socou para Luan Dias. Luan recebe a marcação para cima dele do chileno. Concha já perdeu na corrida, vem pro lado direito do campo, vem de novo com o Davi Gomes. Atenção, vai tentar afunilar, rolou essa bola, tá esperando o Luan Dias. Vai triangular de novo aqui na ponta direita e esquerda defensiva da Ponte, corta por baixo o Arthur. Volta no campo defensivo para construir de novo a equipe do Água Santa. 9h45 de bola rolando, primeiro tempo 0-0. 16 horas e 10 minutos, hora esportiva do Brasil. Você ligado no futebol da Bandeirantes para Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Torcedor da Ponte tá lá, se fazendo presente na Arena Inamar em Diadema. A torcida Ponte Pretana que não abandona a macaca nunca. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 10:10, primeiro tempo. Paulistão Sicredi, sexta rodada, Arena Inamar em Diadema. 0 Água Santa, 0 Ponte, Edu. Olha, no Paranaense, gol do Allan Kardec, Andrão 0, Atlético Paranaense 1 e o final da Supercopa Rei lá em Belém, no Mangueirão, 9 minutos, hein? De Botafogo 0, Flamengo também 0. Vem Água Santa, da esquerda para direita, o levantamento, cai na área, Luan Dias domina contra a marcação do Arthur, chega rasgando o zagueiro Ponte Pretano, botando para fora, cedendo arremesso lateral na ponta direita para a equipe do Água Santa bater. Quem chegou por último foi o Simon, é lateral para a equipe da casa, bate, mas bate aqui atrás para o Fábio Sanches, quase tudo, Água Santa no campo de ataque, com exceção desse aí, o 4, Robles, pega na bola, já abre pelo setor esquerdo com Renan Castro, volta com Robles, já se recompôs com Fábio Sanches atrás, vem um capitão dos caras, já foi capitão da Ponte um dia, descarrega pela direita, já vai falar o Tigrão do jogo no começo de partida lá em Diadema, trabalha a bola aqui o William à frente, tabela bonita, Luan Dias vai tentar entrar na área, corta a zaga da Ponte e tá parado o jogo, marcado uma falta para a equipe do Água Santa bater, o árbitro pede a bola para que seja batido, não? É o contrário, para a equipe da Ponte Preta no campo defensivo. Impedimento, né? Impedimento, sinaliza ali a bola, impedimento para a equipe da Ponte Preta. E aí, Tigrão, e o jogo 11:40, 0-0 em Diadema. Bom, então vamos lá. Os três zagueiros da Ponte são Simon, o Vicente Concha e o Emerson. O Arthur hoje, ortodoxamente e conservadoramente, é o lateral esquerdo. Os dois volantes. Vamos lá, hein? Presta bem atenção aí. É diferente a formação da Ponte. Léo Oliveira e Danilo Barcelos. Léo Oliveira, o primeiro volante, Danilo Barcelos, o segundo volante, Elvis, o meia. E os dois da frente, Vitor Andrade, mais pelo lado esquerdo, mas sempre fazendo a diagonal por dentro. E o Danley é o pivô, é o cara mais centralizado. Então é um 3-5-2 com liberdade para o Maguinho e também para o Arthur, mas o Arthur até agora não desceu, porque a Ponte começou pressionando, criou uma grande chance, mas depois o Água Santa subiu as linhas e o Arthur não teve espaço para descer. Então anotem aí, função nova para o Danilo Barcelos, hoje segundo volante da Macaca. Danilo Barcelos, o segundo volante, o Emerson zagueiro, o Arthur lateral esquerdo, tudo que estava na papeleta entregue pelo Alberto Valentim não é o que a gente vê em campo. Talvez uma tática para confundir o Marcelinho Paulista, não sei. Vamos ver o que vai dar. Olha o chute de longa distância, defende Diogo Silva, paulada do Água Santa, experimentando o goleiro da Ponte, CH. Gramado molhado, cara, escorregadio, sentou a puia o jogador do Água Santa, mas sempre bem colocado, o Diogo Silva fez a defesa. Sai pro jogo Simon pela equipe da Ponte, quando ele foi tocar, foi calçado, falta de ataque, a bola para a equipe da Ponte Preta, 13 minutos e meio, e a paulada foi do lateral esquerdo, Renan Castro, cara.
foi com as mãos fechadas, firmes, caiu no canto direito. O Diogo Silva para fazer firme e segura defesa para a equipe da Ponte Preta. Macaca inteira de preto, a equipe do Água Santa inteira de branca. Detalhes brancos no uniforme da Ponte Preta, detalhes azuis no uniforme do Água Santa. Você em casa imaginando a Ponte ataca à esquerda do seu rádio e do seu dispositivo. Se você estivesse no Moisés Lucarelli, a Ponte atacaria para o gol do Portão Monumental. Tá 0-0 com quase 14 no primeiro tempo. E você vai viajar? Faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. 4h15, hora esportiva do Brasil. Você está na Bandeirantes Campinas. Edu Pinheiro. Lá em Belém, Mangueirão, gol do Mengão. Bruno Henrique, 12 de jogo, hein? Flamengo 1, Botafogo 0, final da Copa Super Rei. Abraçando a Nalu, Boer, a Lirica, Matheus Stucci. O Matheus manda um abraço pra galera do Tancredão, Jardim Novo, Campos Elíseos, Campinas. Valeu, Matheus. Tá registrado aqui pra você. O Xande, o Gilberto Duarte, o Ricardo e toda essa massa aqui está com a gente em quase 700 pessoas ao vivo, apenas e tão somente no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Tem o YouTube do portal Carlos Batista, tem os aplicativos e o bom e velho rádio no FM 85,7. Sai pro jogo, Água Santa. Vem aí o Netinho, vira o jogo entregando à frente, vem buscar a bola aqui atrás. O Ademilson já rompe a demarcatória do campo, vai pra cima, vai lá pela ponta esquerda, vai Zumbreck na jogada, tocou a bola para o Netinho. Netinho tocou de trivela, devolvendo no campo defensivo para o Fábio Sanches. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 15 minutos, primeiro tempo. Paulistão Sicredi 2025, sexta rodada. Água Santa e Ponte, 0-0, Edu. Olha, no Paranaense, 18h30 tem Cianorte Coritiba, 18h30 Paulistão no Brinco. Batista narra aqui, Guarani e Palmeiras. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos falar dos prêmios de hoje para você que acompanha as jornadas esportivas da Rádio Bandeirantes Campinas. Sabe que em todas as jornadas você pode faturar prêmios. Hoje aqui no jogo Água Santa e Ponte Preta tem também. Tem 4 ingressos para o Termas Water Park de São Pedro. Mais um boné maravilhoso da Rádio Bandeirantes Campinas. Promoção que vale enquanto a bola estiver rolando. E para participar, acesse o nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Preencha o formulário fixado nos comentários e boa sorte. Caído Luan Dias, preocupação para cima dele, jogo tá parado. Foi um choque junto com o Vitor Andrade que supostamente deixou o braço, CH. Ele se protegeu, mas ele atingiu o rosto do Luan Dias, que tá caído, falta pro Água Santa. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Bola já está rolando mais uma vez. Chega o time da casa tocando a bola lá pelo lado esquerdo do campo de ataque. Renan Castro. Ele tenta soltar a bola, descarrega. Usa muitos zagueiros o time do Água Santa. Robles vem aí. Toca para Fábio Sanches. Na risca demarcatória do campo, ele vê o Elvis se aproximar e apertar na marcação. Por isso ele faz a bola soltar de novo para o Robles. Robles vai pelo lado esquerdo do campo com o Renan Castro. É o Netinho por lá. Agora sim o Renan. Acionado, chegou linha de fundo. Vem fechando o Maguinho na marcação. Ele consegue colocar na grande área. Tirou o zagueiro. Volta o Emerson, tirou. Voltou o rebote para Maguinho sair pro jogo. A Ponte tem que se aproveitar do contragolpe agora. E aí o atacante da Ponte pegou a bola. O Derlei, e agarraram o Derlei, evitando a progressão da Ponte para o contragolpe. Falta para Macaca bater no campo defensivo lá pelo setor direito. Chuva. Foi um verdadeiro ipom. Falta para Ponte, 0-0, 17 primeiro tempo. Opa, qual a informação? Chuva, lá em Belém, Mangueirão, Senegal, final da Copa do Rei. Flamengo fez 1-0 e parou, Roger Luiz. Muita chuva, mas caiu uma pancada, alagado. A juizada chamaram aí os capitães e comunicou a paralisação momentânea lá no Mangueirão, com mais de 45 mil. Lá chove todo dia, você imagina a época de chuva então. Que novidade. Nossa, que surpreso que eu estou. Nunca chove em Belém, pô. Pois é, mas como é que chama? Extra. Esse é o Edu acompanhando tudo que rola. Os caras falam assim, te espero lá na entrada do motel antes da chuva. O jeito de marcar, como que é? É baseado na previsão da chuva, porque ninguém usa relógio. Vamos tomar um café hoje durante a chuva?
Aí outro fala assim, pode ser um pouquinho antes da chuva? Aí outro fala, tá bom, eu vou me antecipar um pouquinho aqui. E aí quando marca aquela ponta mais sensual, fala assim, será que durante a chuva a gente pode estar batendo virilha? Meu Deus, esta é a cultura popular by Tiger. Ó o chileno aí, olha o Concha, com a sua chuteira amarela rolou, descolou, um bom momento para Arthur lá pela ponta esquerda, colocar na grande área, forte demais. Tentou fechar na grande área, Maguinho de fator surpresa, vem o zagueiro, mete para fora, lateral, ponte na ponta direita. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 2093/2024. Ô Rogério, Chamou, falou. 71% de posse de bola pro Água Santa, só que nas finalizações, 3 para Ponte, apenas aquele chute do lateral esquerdo Renan Castro, defesa do Diogo. Então 3 conclusões da Ponte pro gol, uma apenas do Água Santa, que tem mais posse de bola. É um jogo morno e é muito fácil pra Ponte ganhar o jogo de hoje. Se apertar um pouquinho mais, faz o jogo. E como melhora o público Ponte Pretano lá no Inamar, hein? Muita gente da Ponte foi pra lá acompanhar e quem sabe ver a Ponte se recuperar dentro do Campeonato Paulista Sicredi 2025. Vem pro jogo o Barcelos, toca de perto da direita, levantando a Ponte para o campo de ataque, escorou o Darley pra quem vinha atrás, ninguém vinha. A Ponte tenta chegar de ladrão e rouba com Elvis, bolão do Elvis, o juiz atrapalhou a Ponte Preta. Tem que parar o jogo, isso mesmo. Ele deu a vantagem porque a Ponte consegue descolar o lançamento pela ponta esquerda. Atenção, Victor Andrade vai pra cima, puxou na perna direita, levantou, bateu pro gol. A esquerda do gol, pela linha de fundo. Juizão mancou nessa, hein, CH? Mancou, tinha que ter parado o jogo. E no cruzamento do Victor Andrade, ele, não sei se ele tentou chutar pro gol, tentou fazer o cruzamento, o fato é que o Elvis ficou muito bravo com ele, pedia a bola por dentro, não essa bola longa que acabou acontecendo, apenas tiro de meta pro Água Santa. Tiro de meta para bater a equipe da casa, você ligado no futebol da Bandeirantes e na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca 21, primeiro tempo. Paulistão Sicredi Diadema na grande São Paulo, 0 para Água Santa, 0 para Ponte, que desce pelo lado esquerdo do campo. Victor Andrade tenta levantar, bate em cima do Fábio Sanches, ganha escanteio. Escanteio para Ponte, fechando comigo, Edu, 0-0 em Diadema. 21 horas, Maracanã, Fluminense Boa Vista, final da Supercopa Rei, paralisado com 15 minutos de jogo, muita chuva lá no Mangueirão. O Flamengo vence 1-0 Botafogo. Escanteio para Ponte Preta, na bola parada, um grande momento para Macaca. Tá todo mundo atento na grande área, Elvis vai fazer a cobrança, o capitão Ponte Pretano. Daqui para lá, o gol em casa, você vai imaginando, é o gol da esquerda. Vai fazer o levantamento, os zagueiros foram para a área. Elvis botou veneno, levantou no segundo pau, toca de cabeça. Ela passou por toda a extensão e cai com o Arthur aqui pelo lado esquerdo do campo. E Elvis sente. Depois da batida do escanteio, já leva a mão à coxa, me parece ser sério. Fabiano dos Santos, árbitro da federação, já olha e já pede imediatamente o atendimento médico para Elvis. Ele leva a mão direita na coxa direita e já fez sinalização para o banco para ser substituído. Infelizmente, parece que sentiu realmente e é uma perda aí para a Ponte, né? Definitivamente é uma perda muito grande nessa altura do jogo. O Elvis deve sair. Quando caiu ao solo já estava em lágrimas, tirou a abraçadeira de capitão, agora um pouco mais consolado, mas sente que a lesão é grave, hein, Tigrão? Ele bateu na bola e abriu o músculo anterior. O que é músculo anterior da perna direita? É o da frente, né? Na frente da coxa, mas assim, pela dor que ele está relatando, inclusive o departamento médico da Ponte colocou a mão, ele gritou, né? E pediu para tirar, arrancou a mão do massagista. Olha, eu vou falar para você uma coisa, né? Desgraça pouco é bobagem. Abriu, né? Rasgou o músculo, Elvis. Eu quero estar enganado, mas parece uma lesão muito grave. Já com 23 minutos, o jogador já estava aquecido. Ele fica fazendo um teste ali. Coloca a mão bem no alto da coxa, ali já próximo da virilha, mas mais para o meio do músculo, né? Ali, musculatura da coxa, mais próximo da bacia. Ele apalpa, uma pena, né? Uma pena, lamentavelmente, vai vir o Serginho, né?
É o 7. Parece que é isso. O CH já vai confirmar para nós. É uma pena porque o Elvis é uma espécie de termômetro aí nesse time da Ponte. Vai tentar, hein? Não sei não, hein? Ele passa aquele spray. Esse spray aí é um analgésico, né? Eu não faria isso. Serginho tá voltando pro banco, Taiga. Eu não faria isso porque de repente deu aquela pinçada, aquela fisgada, e aí é hora de parar, né? Preservar o jogador. Volta, dá mais um pique aí rasga de vez. É complicado. Ele voltou, mas tá mancando. Não vai dar pro Elvis, não. Isso aí é uma imprudência. É uma burrice médica. Me perdoem a sinceridade. E na sequência, uma falta feia no meio de campo. O 55 da Ponte, Léo Oliveira levantou o jogador do Água Santa, recebeu o cartão amarelo e Elvis em campo. Os dois detalhes para você, CH. Bom, amarelo para o Léo Oliveira, você já relatou, e quem vem aí é o número 7. Se for o número 7, é o Jean Dias. É a novidade no time da Ponte, Elvis sai machucado. 24 minutos. Vamos ver. O Elvis ia sair, voltou depois do spray. Vamos ver se nós vamos ter a confirmação. O Jean Dias estava à beira do campo há 2 minutos, botou o colete, voltou. Vamos ver o que vai fazer o Alberto Valentim. Pronto, tá aí. Jean Dias vem pro campo. Pra que isso, pô? Pra que essa insistência? Já foi pro banco de reservas o Elvis. Pra que essa nova tentativa? Já sai, bota o gelo. Vai lá, dá um chute na bola, rasga de vez. Eu não entendo, sabe? Até a hora que o ser humano, pra mim, ele se comunica fazendo grunhidos, né? Mas tá louco, pô. Falta de bom senso. Até o Ray Charles, até o Stevie Wonder, a Kátia, o cantor Jean, todos eles enxergaram que era grave. Vou voltar um pouco. O médico tem que falar, não, companheiro, tá fora, preserva. Aí fica mais um pouquinho, dá um trotinho, falei, tá mancando, tá com a perna presa. Não entendo, mas vamos lá. É assim mesmo, né? Eles são profissionais de futebol. Imagina se não fosse. 25 graus a temperatura em Diadema, 25 no tempo, falta para os caras bater no meio de campo, bola rolando mais uma vez. Deveremos ter uma grande quantidade de acréscimos do árbitro Fabiano dos Santos ao final do primeiro tempo. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. aromadeservas.com.br. Vamos falar dos prêmios de hoje para você que acompanha as jornadas esportivas da Bandeirantes. Todos os jogos têm prêmios para você. Hoje, aqui no jogo Água Santa e Ponte, tem 4 ingressos para o Termas Water Park de São Pedro. Mais um super boné da Rádio Bandeirantes Campinas. A promoção que vale enquanto a bola estiver rolando. E para participar, acesse o nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Preencha o formulário que está fixado nos comentários. E boa sorte. Lembrando que mais tarde no jogo Guarani e Palmeiras, que o Batista vai transmitir às 18h30 no Brinco, vai ter mais prêmios também. E olha aí, domina o time do Água Santa de fora da área. Luan Dias bateu pro gol. Passa a direita de Diogo Silva. Direto pra fora em tiro de meta, CH. Com essa contusão do Elvis, os 2 meias, né, de articulação no DM, né? Pedro Vilhena, que nem no banco tá hoje, e agora o Elvis. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 27-26, Diadema, primeiro tempo. Chegou a torcida jovem da Ponte lá em Diadema. O barulho agora é todo Ponte Pretano para botar fogo no jogo, que por enquanto segue 0 Água Santa, 0 para Ponte. Edu. Olha, na Supercopa Rei, 15 minutos, o jogo foi paralisado, muita chuva, as equipes no vestiário. Pelo menos 30 minutos de paralisação, estava 1-0 para o Flamengo. Gol marcado a 12 minutos pelo Bruno Henrique. A partida parou aos 15, 3 minutos depois o jogo parou. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Davi Gomes, ponta direita, rola na boca do gol, passa do Ademilson na frente do gol de Diogo Silva. Vai direto para fora em tiro de meta e há uma reclamação do Ademilson com o árbitro da partida. E aí chegam os zagueiros, tá por lá o Barcelos, todo mundo, o clima esquentou, hein? O clima esquentou no Inamar.
Se o VAR chamar, vai dar pênalti. Sabe por quê? Sem bola, houve um tranco ali do número 4 do da Simon. Ponte, que é o 4. É o Simon. Engessadão Simon. É sem bola, a bola já tinha passado, houve um tranco. Se o VAR chamar para o monitor, ele vai dar pênalti, tomara que não chame. Imprudência, imperícia, inocência, imbecilidade do Simon. Vamos acompanhar se ele vai pro VAR. Hoje o árbitro VAR escalado pela federação é José Cláudio Rocha Filho, experiente árbitro do futebol brasileiro. Esse é o quem será marcando 16h30 hora esportiva do Brasil. Alô, Rubens Souza Moraes Júnior. O Carlos tá aqui. Deixa eu abraçar também essa galera, o Antônio Carlos de Melo. Gustavo Ferreira, João Melo, o Avelar tá aqui com a gente sempre interagindo, Donizete Rosa, o Elias Filho, a Mara Santana Dias, vamos que vamos, Ponte atrás os 3 pontos, o Marcos Santos, abraços à Rádio Bandeirantes, a melhor de Campinas, valeu Marcos, Lucas César da Silva, o Adilson Roberto Ferrari, José Carlos Olegário, Rubens Souza Moraes, já falei o nome dele, a Noêmia comigo aqui também, e toda essa grande massa, já temos mais de 1000 na plateia virtual da Bandeirantes. Não deu em nada pelo jeito a análise do VAR, hein? Nada. Jogo que segue quase 30 minutos, 0-0. Deu sorte a Ponte nessa. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Domina William pela equipe da casa. Solta atrás com Robles. Robles abre de pé na direita, soltando lá para Renan Castro. Lado esquerdo do campo, já está no campo de ataque. Botou a bola para Demilson, reclamou muito pênalti. Bola foi colocada para fora, lateral. Ali onde está o banco de reservas da Ponte. Você em casa, imaginando o banco de reservas que comumente fica na imagem gerada, ou seja, ele não aparece. Dessa vez ele está do lado de lá. Ele aparece do lado de lá. Os bancos de reservas de Ponte e de Água Santa ficam naquela lateral onde está correndo no primeiro tempo o Maguinho, lateral direito da equipe da Ponte Preta. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. Meia hora de futebol, primeiro tempo em Diadema, Água Santa e Ponte, 0-0, Edu. 18h30 no Brinco, Guarani e Palmeiras, quem narra aqui é o amigo Batista. Ontem, Neoquímica, Corinthians 2, Noroeste 1, público 43.150 com 2.600.000 de renda. 62% de posse pro Água Santa, 38% para Ponte. Deixa eu ver se aquele panorama que o CH falou mudou. Não, 4 finalizações para Ponte contra 2 finalizações do Água Santa. E quem comenta o jogo é Valdemir Gomes. Alô, Tigrão, passamos de 30, 0-0. A Ponte tá com linhas baixas, tá tentando agora o contra-ataque, acho que faz uma boa partida defensiva, fora essa bobagem aí que fez o Simon, poderia ter recolhido o pé, poderia ter feito um pênalti bobo. O jogo é equilibrado. O Água Santa tem mais a bola, como você já falou aí, em percentual, mas a Ponte se defende bem. Olha o Água Santa. Luan Dias acionado na área, tirou por ali o Arthur. Rebote voltou pro 4, o Simon tirou com a sua barbichinha estilosa. Volta o rebote pra Macaca, Jean Dias tenta puxar o contragolpe, mas sai jogando errado. Recuperação do Davi. Davi solta a bola ao lado esquerdo pra Renan Castro. Chega rachando pra cima dele o Maguinho. A bola subiu, caiu aqui pelo lado esquerdo do campo defensivo, completando o Tiger. Eu acho que mexeu errado aí o senhor Valentim. Alberto Valentim, vai lá. De novo, ponta esquerda, Luan Dias, lá vem Água Santa, levantou a média altura, sobe de cabeça para afastar o Emerson, completa, tocando para fora, Maguinho, lateral para os caras bater na ponta esquerda. Diga, Tiger, por que mexeu errado o Alberto Valentim? Eu acho que o Jean Dias é um atacante de beirada e a Ponte já jogava só com 3 no meio de campo, joga com 3 zagueiros. E o que acontece com isso? Agora ela fica com 2, porque o Jean Dias está tentando fazer ali uma função parecida com a função que fazia o Elvis, de fazer a conexão, de fazer a transição, fazer a bola chegar à frente, mas ele não tem esse cacuete. Então eu acho que o Jean Dias era para substituir Vitor Andrade, até mesmo o Danley, não o Elvis. Ah, mas quem que ele poderia colocar? Lucas Cândido, esse é um segundo volante /meia, lateral esquerdo também, mas é um cara que tem manejo de bola, que compõe bem. Ah, mas primeira vez que ele tá indo pro banco, não tá legal fisicamente, não. Então se não tá legal, não leva. Ele tem o Dudu, mas aí ia ficar muito pesadão. Tudo bem, mas é meio campista. Ele poderia botar o Dudu e liberar o Danilo Barcelos, que é um cara que tem bom manejo, para ser o meia, soltar um pouquinho o Barcelos.
Não, ele põe mais um atacante, a Ponte agora tá ali, né? Tá perdendo o meio de campo, parece que o Água Santa já tomou conta do jogo. A Ponte com 2 jogadores no meio campo contra 4 da equipe do Água Santa. Mexeu mal pra mim. Leitura equivocada do Valentim. 33, primeiro tempo, 0-0, jogo, troca passes, o Água Santa no campo de ataque, Ademilson com Neilton lá pela ponta esquerda, empurra, curta a bola soltando com o Netinho. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site e app, abra sua conta. Derrubado na ponta direita, o atacante da Ponte ficou pedindo falta, o árbitro não marcou, era o Maguinho que descia por lá. Resposta da equipe do Netuno que vem para o campo de ataque, vem sempre com ele, Davi Gomes, o 11, descarrega a bola pelo meio, soltando para o 10, Luan Dias soltou para Neilton à frente, na bola o zagueiro Ponte Pretano, na bola e agora é contra-golpe, vamos Ponte, desce Ponte, recebe Léo Oliveira, já soltou pela direita, passada as zagas do Maguinho, eu já vejo à frente correr o Vitor Andrade, vejo também correr o Derlei, a bola é solta lá pelo setor direito do campo, tá esperando a bola Jean Dias, pega na bola, ele que entrou no lugar do Elvis, que saiu machucado, vai Jean Dias, vai pra cima garoto, tem habilidade, já descarregou, soltando a bola pela ponta pra Derlei. É aí aquele impedimento tosco, cara, levanta a cabeça e dá uma olhada, é a visão 3D que nós humanos somos providos desde que a gente nasce. Você vai ver que o cara vai estar à frente. Hein, CH? Ah, tá dormindo, né? Derlei tá dormindo. Então, tem que ficar esperto, né? E outra coisa, tá chegando com poucos jogadores. Veja a recomposição do Água Santa. Tinha 6 contra 3. Aí o cidadão, ao invés de prestar atenção no serviço, né? Fica dormindo e o impedimento bem marcado. Sabe por que o burro, quando puxa a carroça, ele anda sempre em linha reta? E ele só vira quando o motorista da carroça puxa a rédea. Puxa a esquerda, ele vira para a esquerda. Eu já dirigi carroça. Puxa a direita, ele vira para a direita. Né? Porque ele anda com uma viseira. Não sei se é esse o nome, para ele enxergar só a frente, né? Não estou querendo fazer nenhuma comparação maldosa, absolutamente. Mas deu a impressão que o Darley estava de viseira. É tipo um tapa-olho, né? É um tapa-olho. É, porque senão o burro vai onde ele quer, né? Então você não pode deixar ele fazer o que ele quer. Ele vai sempre reto, mas se ele for reto e tiver um poste na frente, ele mete o chifre lá, ou a testa, porque o burro não tem chifre. Não sei, a não ser que a mula dê seus pulos. Aí o que acontece? Lá o motorista da carroça, ele puxa para virar, mas tem esse tapa-olho que você falou aí, né? E aí o burro não tem visão periférica. Mas até porque a gente impede quando ele está na carroça que ele tenha. Mas o ser humano tem. Foi uma desatenção, apenas isso. Não vamos fazer comparações maldosas. Lateral Ponte, campo defensivo, Arthur vai para a cobrança. Ponte 0-0 também para o Água Santa. 36:45, primeiro tempo, você ligado no futebol da Bandeirantes. Deixa o like para mim, você que está no YouTube. Já vou dizer, você que está chegando agora, para audiência rotativa do rádio, da internet, das redes sociais, como ganhar prêmios na transmissão de hoje. E ainda hoje, 18h30, tem Guarani e Palmeiras com Carlos Batista. Tudo isso para Desktop, a internet que conecta o seu time do coração, também pode conectar na sua casa. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br, ligue 0800 1102. 37 de bola rolando. Bola aqui atrás para o time da Ponte Preta, Vicente Concha. Estreando como titular o chileno na equipe da Ponte. Descarrega, solta a bola para Simon. Simon abre pelo setor direito com o Maguinho. O Maguinho aprofunda a jogada para Jean Dias. É atropelado. Eu achei falta, o juizão diz que não. Se aproveita, Neilton. Toca essa bola para Renan Castro. Lá vem o Água Santa. Bola fechada na boca do gol. Subiu no meio do caminho. Concha. Um cabeçaço em la pelota para afastar o perigo. Volta o rebote para os caras de novo. A bomba! Diogo Silva! Que paulada! O Água Santa tá experimentando o goleiro da Ponte, hein, CH? E ele sai pagando geral, mandando todo mundo sair de dentro da área, para não dar essa liberdade. Pancada do Netinho, defesa do Diogo. Tem escanteio, Netuno. Um pombo sem asas do Netinho, camisa 8, escanteio para a equipe da casa bater. Atenção, Diogo Silva, abre o guarda-chuva aí, garoto. E na hora de fazer a troca do fluido de radiador e de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Escanteio pros caras de lá pra cá, lá vem ela, bola aberta. Chegou ainda na pequena área pra William tocar de cabeça sobre o gol pela linha de fundo. 38-30. Pra você que acompanha as jornadas esportivas da Bandeirantes, todo jogo tem promoção pra você faturar prêmios. Hoje aqui no jogo Água Santa e Ponte Preta tem 4 ingressos pro Termas Water Park em São Pedro. Mais um boné da Rádio Bandeirantes. Promoção que vale enquanto a bola estiver rolando. Para participar, acesse o nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Preencha o formulário fixado nos comentários e boa sorte. E mais tarde, no jogo Guarani e Palmeiras, também tem prêmios para você. Lembrando que o sorteio vai ser no apito final com o Edu Pinheiro. Então corre pro YouTube e participe. Boa sorte. 39, vem os caras, lançamento! Na profundidade, Diogo Batista, ele fez um levantamento rasteiro, aparentemente despretensioso. Mas, cara, ninguém cortou, ela passou à direita do gol e dá pra dizer que o lance ficou perigoso. Me parece que teve desvio, hein, Saga? A bola pegou na perna direita do Concha. Deu sorte a Ponte nessa. Ele segue o jogo, não marcou, tiro de meta 0-0. Errou, hein? Escanteio claríssimo. A Ponte vem sendo, vamos dizer a verdade aqui, a gente torce, mas não distorce. Vem sendo ajudado um pouco aí. Um pênalti que na visão do Tigrão foi claro. E o VAR sequer chamou, e agora um escanteio que ele não marcou. A Ponte não quer nem saber. E desce para o câmbio de ataque. Vem com o Arthur. Arthur solta essa bola pelo meio. Vitor Andrade sai da área para receber. Ele toca a bola. Atenção, abrindo com o Jean Dias. Botou a frente para quem? O Barcelos abre os braços e fala: eu tava esperando aqui, você bota ela ali. E novamente a Ponte peca no passe fatal, hein, CH? Tinha que ter um pouco mais de tranquilidade, né? Ele tentou uma cavada ali, mas tinha um mar de jogadores do Água Santa. Apenas tiro de meta, 40, primeiro tempo, 0-0. Tempo, passa a bola, rola. Bandeirantes marca. Confirmando 40, primeiro tempo. Paulistão Sicredi, Diadema, Grande São Paulo, 0 Água Santa, 0 Ponte do Pinheiro. Ainda paralisado lá em Belém, no Mineirão, Supercopa Rei, muita chuva, parou com 15 minutos. Estava 1-0 para o Flamengo, gol do Bruno Henrique, 1 Flamengo, 0 Botafogo. Será quando é que vai voltar? Bom, é o seguinte, hoje tem clássico lá em Goiânia, 18 horas, Vila Nova e Goiás, e no Mineiro, 18h30, Mineirão, Cruzeiro e Uberlândia. Alô, torcedor, convocado pelo Carlos Batista. Estou mais uma vez à frente do microfone forte de Campinas. Ó, os caras aí estão chutando de longe. Dessa vez foi o William. Bateu em cima da zaga da Alvinegra. Volta o rebote aqui na ponta direita. E aí o Arthur veio, deu aquela pegadinha por trás no 10. Luan Dias, é falta para o Água Santa. Era o Davi Gomes na parada. Falta para o Água Santa bater. Pode pintar levantamento aí. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Iga Atacado. Em Campinas tem, Santa Bárbara tem, Sorocaba tem também. 41. Eu acho que vamos ter acréscimos a dar com pau, como diz lá em Americana, hein? Que teve a substituição do Elvis. O jogo ficou parado pelo menos umas 2 vezes. Teve atendimento do Diogo Silva. Teve atendimento do Igor Vinhas. Eu chuto aí uns 2 ou 3 minutos. E aqui é falta para a equipe do Água Santa. Vai tomando licença Netinho para fazer a cobrança. O Diogo Silva colocou 2 na barreira. É mais na ponta direita, pode pintar levantamento. Não sei se vai bater direto não. Atenção, Netinho para a bola. Vem fechada. Diogo Silva encaixa firme, uma bola difícil. Com um grau de dificuldade tremendo, ele cai no chão encaixando. Diga, Tigrão. Não, só para dizer para você o seguinte. Uma das inteligências que um time de futebol tem que ter é fazer a leitura correta da arbitragem, do estilo de arbitragem. Esse juiz aí, ele não dá falta, cara. Encostou, caiu, cavou, ele manda seguido para os 2 lados. Tá beneficiando ninguém, não. Eu gosto de juiz assim, que não dá falta a cada contato, picotando o jogo a todo momento. E os jogadores da Ponte ainda continuam, encostou, caiu, levanta o braço. Tem que fazer a leitura do estilo da arbitragem, né? Olha a Ponte. Atenção, vem pela ponta esquerda a Ponte, bola rolada pelo Emerson na boca do gol, derrubado o jogador da Ponte. Opa! Pênalti pra Ponte Preta. Muita reclamação. Ele é trapalhão, né? Ele é trapalhão até na sinalização. Vitor Andrade recebe o carrinho do Fábio Sanches. Foi pênalti. Um pênalti claro, depois a bola aqui recebeu na ponta do Arthur. Muita reclamação. Me parece que ele tem dúvidas ainda da marcação.
Ele, sabe o que ele fez ou não? Ele, quando a bola vai para a linha de fundo, que o Vitor Andrade fica no chão, ele sinaliza na direção do pênalti. Como a marca do pênalti fica próxima do bico da pequena área, aí tá todo mundo tentando entender se ele deu pênalti ou se ele deu tiro de meta. Trapalhão, ninguém sabe. Os dois times estão reclamando. Ele não deu pênalti, hein? Ele tá colocando a mão ali no ouvido, no comunicador, vai ouvir o VAR. Ele não deu pênalti. O cara é espiroqueta, hein? Mas a sinalização, CH, foi clara de pênalti. É que ele mostrou a linha de fundo como se fosse o tiro de meta. E pra nós aqui ficou muito claro que era pênalti, até porque o lance plasticamente foi de pênalti. Olha lá, ele tá sinalizando que vai pro VAR, e se ele tá indo pro VAR, o VAR vai mostrar pra ele as imagens que foi pênalti. Pra mim também houve pênalti. Mais de 1.200 pessoas ao vivo no YouTube e milhares e milhares e milhares no rádio com a gente nos aplicativos. O momento de expectativa pode ser pênalti pra Ponte Preta. Fabiano dos Santos vai no VAR. Vai ouvir o que José Cláudio Rocha Filho tá marcando. Fábio Sanches não acerta a bola, pega apenas e tão somente o pé de apoio do camisa 31 da Ponte Preta. Vai ser pênalti pra Ponte. Vai ser pênalti, o árbitro não pode titubear. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Eu quero o like dessa galera pra mim, são 1.300 agora. Eu quero chegar a 300 likes, todo mundo deixando joia pra mim. Pra chegar a 300 likes, pra criar o clima e a Ponte Preta ter o pênalti, quem sabe converter o pênalti, fazendo 1-0 pra ir pro vestiários vencendo. Mesmo com a saída do Elvis. O árbitro tá lá, ele segue com dúvidas ainda de um lance que, pelo menos na minha visão, CH, é um lance de pênalti absolutamente inconteste. Eu também acho. O pé direito do Fábio Sanches atinge o pé esquerdo do Vitor Andrade. Pênalti, não tem nem o que discutir. Ele tá com alguma dúvida, não sei se tem algum lance periférico que pode ter resultado em uma possível anulação do lance da infração do pênalti, hein, Tigrão? Ele pode dar uma falta do Vitor Andrade antes da chegada do Fábio Sanches, né? Marcou o pênalti. Marca o pênalti para Ponte Preta. Se ele de novo não nos engana com essa marcação muito louca que ele faz, mas a torcida da Ponte nas arquibancadas já faz a festa. É pênalti lá no campo, deu pra ver melhor do que aquilo que a TV mostra pra gente. Pênalti pra Ponte Preta. Pênalti pra Macaca. Só se aquele lance anterior fosse realmente marcada uma falta do Vitor Andrade, anulando o lance seguinte, que seria o do pênalti em cima do Vitor Andrade, cometido pelo Fábio Sanches. O Fábio veio igual uma jamanta desembestada, né? Gramado molhado, então, facilitou o lance plasticamente bem marcado aí pelo árbitro da partida com o apoio do VAR. E quem pega a bola para bater é o Jean Dias, e a Ponte tem um dos melhores batedores de pênalti do Brasil em campo. E solta o cacete, nunca perdeu nenhum. Que é o Danilo Barcelos. Olha lá, bom. Olha lá. Ele nem estava no quadro ainda. Agora o Barcelos pode até perder, é do jogo. Ele toma a bola da mão do Jean Dias, que pra mim nunca foi batedor de pênalti na vida, e vem cacete aí. Não tem cavada, não tem colocado, é pombo sem asa. Se acertar no gol não tem erro, tomara que ele mantenha o índice de aproveitamento altíssimo que ele tem. O Barcelos, canhoto da Ponte, vai pra bola. Ricardo Bittencourt da Silva, o quarto árbitro já aponta. 5 minutos, vamos até 50, portanto, neste primeiro tempo. Estamos com 47 agora, o jogo ficou mais parado do que rolou na primeira etapa. Uma primeira etapa pegada, é pênalti pra Ponte, o gol é o da esquerda. Se prepara Danilo Barcelos, camisa 14 contra Igor Vinhas, que já brilhou com a camisa ponte pretana. É momento de expectativa, pode ser o primeiro gol da Ponte, como vai ser importante esse gol pra você, Ponte Preta. Vai Barcelos, não perdoa não. Não perdoa não, não perdoa não, bateu, é gol! É gol, 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 é gol! Da Ponte! Desfraldado, preto e branco é sua. Danilo Barcelos! Vai pro campo. Paulada de perna canhota, cobrando o pênalti. Ele não perdoa. Barcelos marca.
o seu primeiro gol no Paulistão Sicredi e faz explodir o torcedor alvinegro na Arena Inamar em Diadema. Explode o torcedor da Ponte. Gol importante demais pra Ponte Preta. Que cobrança boa de perna esquerda. Deslocou o goleiro, mandou no canto direito do goleiro Igor Vinhas, que foi pro outro, ela foi morrer no fundo do gol do Água Santa. Agora em Diadema, 1 pra Ponte, 0 pro Água Santa. O que vale é o detalhe, conta aí, Carlos Henrique. Força e precisão. Esse Danilo Barcelos, canto direito do Vinhas, e o Vinhas foi pro esquerdo, sem apelação. Tem golaço de pênalti? Tem. Esse pra mim foi golaço. 1-0, Ponte na frente. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você encontra especialistas com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. 49, Ponte na frente, 1-0. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Festa da macacada no Inamar. Que festa bonita. Muita gente, hein? Muita gente. Torcida da Ponte em peso lá em Diadema. Respondendo ao chamado do elenco. E vem Macaca de novo. Recebeu atenção, Barcelo da grande área. Tentou voltar pela ponta esquerda, corta a zaga do Diadema. Ela vai pra fora do Água Santa, Digo. Já cobra o Arthur aqui pela ponta esquerda. Vitor pega a bola, volta com o Arthur. Essa trama boa que resultou no pênalti pra equipe da Ponte. Aqui é Jean Vitor. Tentou passar, mas saiu com bola e tudo. É arremesso lateral pros caras bater. Campo direito do setor defensivo. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br. Deixa o like pra mim aí, tem promoção rolando nos comentários, vá lá nos comentários do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Preencha o formulário, você concorre a 4 ingressos para o Termas Water Park de São Pedro e um super boné da Rádio Bandeirantes de Campinas. Deixa o like aí, ó, estamos chegando a quase 300 joinha no primeiro tempo. É mais Foi dois, só pedir, passou para 302 e chegamos a 1.500 espectadores na transmissão da Bandeirantes, ele deu mais 2, portanto 7 no total, estamos com 50, vamos até 52. Tá 1-0 pra Ponte Preta. Gostou da cobrança de pênalti do Barcelos, hein, Tigrão? Não sei que o Jean Dias estava enchendo o saco lá, pô. O cara é uma precisão, é uma perfeição na bola parada, no pênalti, mesmo em batidas de falta laterais, mas em pênalti eu nunca vi ele perder. Eu não me lembro. Em nenhum time que ele tenha jogado. No Vasco, né, no Mirassol, na Ponte, entre outros, no Atlético Mineiro, sempre foi o batedor oficial. Canudo, né? Se o Igor Vinhas vai e acerta a bola, vai o Igor para dentro do gol e o Vinhas para o cemitério. 5 finalizações, Ponte virou em finalizações o Água Santa 6-5, 2 defesas de cada lado dos goleiros de Ponte. Água Santa 63% de posse ante 37% a favor da equipe do Água Santa. Dominou mais o jogo, mas está perdendo. E o que vale é bola na rede. A Ponte não perdoou. Fatal, letal. Danilo Barcelos para confirmar aos 47. Agora estamos com 51. Vamos até 52. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Acesse e conheça mais aromadeservas.com.br. Falta para Ponte Preta, falta para Macaca e uma pegada feia, hein? Jogador da Nega Veca aí tá esgoelando, me parece o Derlei, é falta e ele vai pegar a bola, ele vai terminar o primeiro tempo, mas é uma falta que pode levar perigo pra Ponte, hein, CH? Vamos ver o que ele vai fazer. Né? Trapalhão, né, CH? Vai terminar o primeiro tempo e é isso que acontece. Fim de papo no primeiro tempo. Né? Um lance de falta que a Ponte podia originar um lance de perigo. Frontal, exatamente. 15 jardas da linha de entrada da grande área. Trapalhão, né? Sinaliza mal, se posiciona mal. Não tem critério para dar falta. Tem hora que precisa amputar a perna para ele dar falta. Outra hora ele dá só no contato. Trapalhão, fraquíssimo. Estraga o espetáculo. Vem aí o intervalo Bandeirantes em nome de KTO. Jogo com responsabilidade. Joga em kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/24. E para desktop, a internet oficial da Macaca. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. KTO e desktop trazendo para você o intervalo Bandeirantes. Vem aí, do Pinheiro. Olha, é o seguinte, o Tigrão cantou a pedra aí, o Danilo Barcelos é a terceira passagem. Primeira 2017, saiu, votou 2018,
Aí a Ponte teve um jogo contra o Mirassol, troféu do interior, 1-0, gol de Emerson. Menino Emerson, lateral e tal. E na sequência, Emerson vai para o Atlético Mineiro e do Atlético Mineiro vem para a Ponte Danilo Barcelos. Aí, esse menino Emerson hoje virou Emerson Royal, está no Milan, na Itália, passou pelo futebol inglês, chegou à seleção brasileira, né? E agora voltando 2025. Total de jogos de Danilo Barcelos, 62. Quantos gols ele fez? Fez 10. Dos 10, agora 7 de pênalti, 1 de falta e 2 normais. Portanto, o Danilo Barcelos já cobrou 7 pênaltis com a camisa da Ponte, não perdeu nenhum. O gol foi aos 47, vitória parcial da Ponte, 1-0. CH, Macaca hoje, qual que é o uniforme? É o 2, né? De preto e faixa branca. E qual é a formação da Macaca, CH? Diogo Silva, Maguinho, Simon, Emerson, Concha e Danilo Barcelos, ou Arthur, né, na verdade. O Danilo Barcelos está jogando no meio. Aí o meio campo está jogando com Léo Oliveira, Danilo Barcelos e Elvis, né? E agora entrou o Jean Dias. No ataque, Vitor Andrade e Danley. Muito bem, e aí é o seguinte, ô Tigrão, você tem 2 tempos, essa vai ser a primeira, depois você volta para comentar por enquanto 1-0 Ponte. Você está falando aí de Concha, né? Esse zagueiro da Ponte, o chileno, que hoje entra titular, entrou um pouquinho contra o Santos, é o Vicente Concha. Mas em termos de zagueiro, nada pior do que Dedé. 2022, Ponte Água Santa, antepenúltima rodada do Paulistão. Água Santa venceu de 1-0. Sabe o que aconteceu ou não? Dedé, ele foi recuar a bola para Igor Vinhas, que hoje é o goleiro do Água Santa, deu de presente para Vinícius. Vinícius driblou o Igor Vinhas e fez o gol. Ficou nisso. Ponte 0, Água Santa 1, resultado que praticamente rebaixou a Ponte, porque na sequência a Ponte, se não me engano, teve o Corinthians, né? A Ponte teve depois, foi pro Corinthians, né? O Química perdeu de 5-0, depois 2-2 com o Ituano e foi rebaixado. O Hélio dos Anjos tinha acabado de chegar. E o Dedé tinha sido a grande contratação da Ponte, chegou com expectativa, tinha 33 anos, não jogava há 2 anos, estava treinando no Volta Redonda. Dedé foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro e chegou à seleção brasileira. O que o Dedé fez contra o Água Santa não se faz, mas Vicente Concha deu para quebrar o galho em Tigrão. Daqui a pouco o Tigrão 1-0. Daqui a pouco vamos ouvir aqui a narração aí do Roger Williams e o gol do Danilo Barcelos. É o seguinte, muita chuva, começou lá, gente, me ajuda aqui, ainda não, mas deu uma secada, hein? Com 15 minutos de jogo lá no Mangueirão, final da Supercopa Rei, muita chuva, parou. Mas o gol do Flamengo foi a 13 minutos do Bruno Henrique. Flamengo 1-0 e mais de 30 minutos que o jogo está paralisado, mas deve voltar, tá bom? 18h30 tem no Brinco de Ouro Guarani e Palmeiras. Quem vai narrar é o amigo Batista. E olha, o Guarani, pelo esboço aqui inicial, é o seguinte: o goleiro Gabriel Mesquita, que saiu no primeiro tempo com o Mirassol, foi relacionado, deve jogar. E o Matheus Regis, ainda com contusão, está fora, tá? O provável Guarani: Gabriel Mesquita, Lucas Justen, Lucas Rafael Rodrigues e Emerson Barbosa, Natan Camargo, Matheus Sarará e Giovani, Luiz Miguel, João Vitor e João Marcelo. Matheus Regis segue vetado pela segunda rodada consecutiva, dores por causa de uma pancada. E olha, e a Ponte, saiu o Elvis, né, o CH? O Elvis saiu, sentiu a virilha, falta uma semana para o derby. Aos 25 minutos, Elvis saiu com a mão, né? Na virilha entrou Jean Dias. A Ponte vence 1-0, gol do menino Danilo Barcelos, mas que gol, perdeu o Vitor Andrade logo a 1 minuto, hein? Que é isso? 1 minuto, perdeu cara a cara, Igor Vinhas defendeu, bateu no zagueiro e entrando, outro zagueiro tirou. Vamos lá, agora 16h58, já na voz de Roger Williams, o gol do Danilo Barcelos de pênalti. Quem sofreu o pênalti foi o Vitor Andrade. Foi pro VAR e tal, depois de um seminário, chegou à conclusão de que foi pênalti. Eu volto já. Conta, com o Sicredi você conta. Sabe aquele amigo parceiro que tá sempre com a gente? Tá falando de mim, né, Benuto? Podia ser, Guilherme, mas eu tô falando é do Sicredi. Conta mais. Ó,
não é só conta corrente, cartões, investimentos. É ter um atendimento próximo de verdade na agência ou no celular. E tá sempre pronto para ajudar, né? Para tudo que precisar, pode contar. Abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Os jogos de cassino favoritos da galera estão na KTO. E com uma novidade: cashback em dobro em todos os jogos da Fortuna, incluindo o queridinho da galera, o Fortune Tiger. Basta jogar qualquer jogo da Fortuna da PG Soft na KTO e você vai receber cashback em dobro em cada rodada. Acesse kto.bet.br e jogue com responsa. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Você tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Ficol é 100% praticidade. É Pisocol. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Tem rede balançando. É Polar na rede. Roger Williams. Esquerda ponte, bola rolada pelo Emerson na boca do gol, derrubado o jogador da ponte. Opa! Pênalti pra Ponte Preta. É pênalti pra Ponte, o gol é o da esquerda. Se prepara Danilo Barcelos, camisa 14 contra Igor Vinhas, que já brilhou com a camisa ponte pretana. É momento de expectativa, pode ser o primeiro gol da Ponte. Como vai ser importante esse gol pra você, Ponte Preta. Vai Barcelos, não perdoa não, não perdoa não, não perdoa não. Bateu, é gol! É gol, 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 é gol. Da Ponte! Desfraudado, preto e branco é sua. Danilo Barcelos! Vai pro campo. Paulada de perna canhota, cobra do pênalti. Ele não perdoa Barcelos.
Barcelos marca o seu primeiro gol no Paulistão Sicredi e faz explodir o torcedor alvinegro na Arena Inamar em Diadema. Explode o torcedor da Ponte. Gol importante demais pra Ponte Preta. Que cobrança boa de perna esquerda. Deslocou o goleiro, mandou no canto direito do goleiro Igor Vinhas, que foi pro outro, ela foi morrer no fundo do gol do Água Santa. Agora em Diadema, 1 pra Ponte, 0 pro Água Santa. O que vale é o detalhe, conta aí, Carlos Henrique. Força e precisão. Valdemir Gomes. Muito bem, intervalo 1-0 Ponte. Oi, Tigrão, um abraço, Tigrão. Um abraço, Edu. Muito obrigado, um abraço para os amigos da Bandeirantes. Gostei do primeiro tempo da Ponte. A Ponte não faz um jogo propositivo, faz um jogo reativo. Para mim, o melhor jogador em campo, somando-se os dois times e, por consequência, o melhor da Ponte, foi o Vitor Andrade. Bagunçou o coreto ali, tá a fim de jogar, tá lépido, tá com interesse, tá com intenção de praticar um bom trabalho na Ponte. Me parece muito focado, ele sempre foi bom jogador. Tem que ter tesão de jogar bola, né? Se dedicar nos treinamentos, aprimorar a forma física, se cuidar, que ele sabe jogar. Ele tá caindo ali pelo lado esquerdo a todo momento, vem por dentro, dribla, cria, protagonizou o melhor momento da Ponte antes do gol naquele chute logo no começo da partida, né? Trouxe por dentro e bateu. Vinhas, que aliás é um goleiraço, fez uma grande defesa. Igor Vinhas, que vestiu com muita dignidade a camisa da Ponte por um longo tempo. Ele que era reserva do Ivan. Quando o Ivan saiu, o Igor assumiu e assumiu com maestria. Fez uma grande defesa. Chute do Vitor Andrade. Então a Ponte é o seguinte: com a saída do Elvis, ela adiantou um pouquinho um dos zagueiros. Quem é esse zagueiro que ela adiantou? O Emerson. Então ela tem uma variação, né, de um 3-5-2 para um 4-4-2, às vezes até para um 4-3-3, porque o cara que entrou no lugar do Elvis, que é o Jean Dias, que é muito bom jogador, ele é um cara de beirada, lado direito, né? Então ele cai por ali, sem a bola, volta, fecha. A orientação deve ter sido o seguinte, ó: quando a gente for sair para jogar, que tiver com a bola, o Maguinho te empurra para frente e você ocupa uma posição ali do campo ofensivo. O Barcelos, que entrou como segundo volante, encarna um meia. Só que fica muito pouco jogador no meio. Então a Ponte tira um pouquinho o Emerson, que é volante, que conhece a posição, e preenche um pouco mais o espaço de meio campo ali, exatamente para quê? Para que a Ponte não venha a perder o duelo dentro do setor de meia cancha. E a Ponte jogou com linhas baixas, mas toda vez que teve a bola, toda vez que recuperou a posse de bola, não ficou tocando, esperando o tempo passar. Ela procurou agredir a equipe do Água Santa, procurou atacar. Na verdade, o Água Santa chutou 3 e a Ponte 3, mas no alvo a Ponte acertou 3 e o Água Santa 2. Então, qual foi o grande mérito da Ponte no primeiro tempo? Objetividade. E o pênalti, o juiz estava a 2 metros do lance de frente. Eu não sei por que ele tinha dado o tiro de meta. Não sei. Não sei por que ele precisou inovar num lance tão claro, absolutamente indiscutível, onde houve o toque no pé esquerdo, com o biquinho da chuteira direita, desequilibrando o jogador da Ponte, do Fábio Sanches, que a torcida da Ponte conhece tão bem. É lento, chegou atrasado, já tinha tomado o drible, deu o bote em forma de carrinho e acertou só a perna, o pé esquerdo do jogador da Ponte. Pênalti bem caracterizado. Para mim, um primeiro tempo de luxo da Ponte, sem sustos na zaga e com a bola tratando de jogar com leveza, com personalidade, e para mim mereceu amplamente, pelo menos até agora. É parcial, tá tudo aberto, mas para mim mereceu a vitória até agora, importantíssima em Diadema, 1-0 para a Ponte até esse momento, meu caríssimo e querido Rojão. Rojão, tem substituição na Ponte aí, mas esse é o assunto, ou é assunto, Roger Williams, para
o eclético Carlos Henrique. Mexeu a ponte, valeu, Tiger! O Tigrão fica comigo com bola rolando pro segundo tempo, vai dar a partida. Dudu veio aí já a confirmação do CH. Primeiro eu vou com o apito inicial do árbitro para soltarmos o nosso cronômetro. Aqui vai começar o jogo em Diadema, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, é Paulistão Sicredi, sexta rodada, bola rolando em Diadema e no rádio, na internet, só da Bandeirantes. Mexeu Alberto Valentim, CH. Ficou no vestiário Arthur, número 15, quem vem é Dudu. Dudu com a 8, a novidade de Valentim. Novidade na Ponte Preta, que agora ataca a direita do seu rádio. Consequentemente, o goleiro Diogo Silva defende a meta da esquerda. Ponte inteira de branco. A equipe do Água Santa inteira. A ponte inteira de preto. Água Santa inteirinha de branco. Você ligado no futebol da Bandeirantes, anunciando para 18h30. Guarani e Palmeiras. E eu preciso registrar aqui a nossa audiência qualificada. Muita gente ouvindo a gente. Deixa eu abraçar aqui o grande jornalista Lucas Rossafa. Tá lá acompanhando a gente em Jales, ligado na programação da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho do rádio ligado na internet. Tá em Jales acompanhando a gente. E aqui troca passes a equipe do Água Santa. Vem pelo meio de campo, Netinho vai pedir pela esquerda também. Renan Castro pediu, recebeu. Renan Castro empurra essa bola curtinha para o Neilton. Neilton vem com a caça do Maguinho pra cima dele. Recua a bola soltando para Robles. 1-0 Ponte vencendo o jogo. Gol de pênalti na reta final da primeira etapa. Danilo Barcelos. Ele é fatal, letal. E o Barcelos foi lá para confirmar e botar números parciais no jogo de 1-0. Vem os caras, bola à frente, mata no peito, desce no terreno. O Ademilson foi pro solo, pediu a falta, o árbitro não marcou. Vem o Água Santa de novo, sobrou pelo lado esquerdo. Robles bate na bola, bate em cima do 7 da Ponte. Jean Dias ganha arremesso lateral. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site, app. Abra sua conta. 2 minutos de bola rolando. Placar de 1-0, vence o time da Ponte Preta e vai ter a pressão dos caras no segundo tempo, não tenho dúvidas. Ademilson fez o pivô pelo setor direito do campo, empurrou para Diogo Batista. Depois, na sequência, sem bola, pegaram o jogador do Água Santa. Ele vai dar a falta ou vai dar o lateral? Deu falta. Falta para os caras bater. Toma distância, Netinho, com certa pressa para fazer a cobrança. Ele mandou voltar a cobrança e agora vai se armar a Ponte no campo defensivo. Vem chuveiro aí, parou de chover, mas o gramado ainda segue molhado. Eu vejo atrás o gol do Diogo Silva, todo mundo do Marcelinho Paulista, técnico do Água Santa, permaneceram no aquecimento. O mesmo acontece atrás do gol do Igor Vinhas, onde todos da Ponte Preta estão fazendo o aquecimento. Netinho para a cobrança da falta, ponta direita, lá vem ela, meia altura, tira no meio do caminho, Darley, afasta dali, rebote e volta para Nega Véia. Agora quero ver, costurou, vem bem, vai Ponte, esticou demais no contragolpe, a Ponte não se aproveitou. Um tiro rasgado lá do meio de campo no setor defensivo do Água Santa, sede lateral no setor direito. A pontada quem tentava era o Vitor Andrade, grande destaque da Ponte do primeiro tempo. Placar de 1-0 para Nega Véia. Esse é o futebol da Bandeirantes para você, e a internet que conecta o seu time do coração também pode conectar a sua casa. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br, ligue 0800 1102. Lateral para Ponte, vai Maguinho. Ele vai conversando com o Gandula ali, troca uma ideia, como é que tá a sua família? Tá tudo bem? E a tua? Tá bem também. Estamos ganhando o jogo, tá tudo certo. Cobra arremesso lateral. Interceptado de cabeça pelo time do Água Santa. Depois da tentativa não evolui com o 7. O Neilton na ponta esquerda junto com o Ademilson, ela foi direto para fora. Mais um arremesso lateral para a equipe visitante, que é a Ponte Preta bater. Ponte que tem uma vitória, 3 empates e uma derrota. 2 pontos a menos que o vice-líder Palmeiras e 6 a menos que o vice-líder o São Bernardo. Com essa vitória a Ponte vai subindo. Vai subindo. Uma vitória muito importante, porque vai a Ponte reassumindo aí a posição de número 2. Só os 2 primeiros de cada grupo se classificam à próxima fase. A Ponte que está no grupo de Palmeiras, Velo e São Bernardo. E chega a 9 pontos, né? Bem próximo do primeiro objetivo. Número mágico é 12 para permanência. Daí a Ponte pode, por que não, pensar em coisas maiores. Quando
tem que chegar o mais rápido possível aos 12 pontos. Daí, planeja e vê o que acontece até o final da primeira fase. Alô, Léo Carigo, grande repórter da região de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa e Sumaré. Tá ouvindo a Bandeirantes também, disse que se arrepiou com o gol da Ponte. Valeu, Léo, grande Léo. Aqui os caras vêm no aperto, tira a zaga da Ponte, rebote e volta pra Neguinha. Vamos lá, vamos caprichar. Vamos caprichar, Ponte Preta. Pega a bola pelo meio de campo. Atenção, Vitor Andrade, descarrega certinho. Vamos lá, com Jean. Jogador do Água Santa obstruiu a passagem do Jean, ganhou o arremesso lateral, o próprio bate. Robles cobra o arremesso lateral até a presença do Igor Vinhas. Abraçar também essa galera que tá comigo aqui lá em Americana. Toda essa grande galera, o William, Carol, o Mateuzinho, o Felipe, a Isa e a Isis. E o Mateuzinho, inclusive, mandando mensagem aqui no chat do YouTube da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho de todos aí acompanhando a nossa transmissão. Valeu, galera! E vem Ponte! Só que aí tem que ter carinho, né? Dodô. Não pode, é? Não pode. Dodô no meio. errou o passe. Ah, Dodô, que isso? Um chutão do meio de campo. Canhoto. Ô, Roger. Pois não. Depois você me passa a marca do Gumex aí que você tá usando ou não? Você gostou, Tigrão? Ah, ficou lindo. Eu sabia que alguém ia falar. Eu tô até ovulando aqui, cara. Tá lindo. Não, você sabe que eu ia tocar esse visual aqui numa jornada com o Gleger. Que eu sabia que fatalmente ia vir algum comentário, né? Você vai humilhar o Gleger. E aí... Ele é o único cara do universo que passa Gumex na peruca. É verdade, pra ajeitar, né? Pra ajeitar. O Gleger que vai estar nas jornadas 18h30 de Guarani e Palmeiras, que o Batista vai transmitir aqui na Bandeirantes. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. Você está na Rádio Bandeirantes de Campinas, eu confirmo 6h20, segundo tempo. Paulistão Sicredi, sexta rodada, Inamar em Diadema, 1 Ponte 0, Água Santa, Edu. Na Série A2 terminou agora em Taubaté 1, São Bento 0. É o seguinte, Roger, a produção pegou e resolveu o seguinte: terminando o jogo da Ponte, a gente vai pro sorteio da promoção, tá? Porque depois do jogo do Guarani já é outro prêmio, outra promoção. Então terminou o jogo, um pouquinho só, a gente já faz o sorteio do prêmio que você já vai explicar. Vamos falar dos prêmios de hoje. Para você que acompanha Jornadas Esportivas da Bandeirantes, todo jogo aqui na Bandeirantes Campinas tem promoção para você faturar prêmios. Hoje no jogo Água Santa e Ponte Preta tem 4 ingressos para o Termas Water Park em São Pedro, mais um super boné da Rádio Bandeirantes de Campinas. A promoção vale enquanto a bola estiver rolando. Para participar, acesse o nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, preenche o formulário fixado nos comentários e boa sorte. Mais tarde, no jogo do Guarani contra o Palmeiras, também tem prêmios para você. Lembrando que o sorteio acontece no apito final com o Edu Pinheiro. Então corre pro YouTube e participe, boa sorte. Aproveite que vai participar da promoção que está fixada lá nos comentários e deixa o like para mim. Já estamos chegando a 400 likes nessa grande jornada esportiva Bandeirantes. Vem o Robles, vem o Água Santa, vem o Netuno. Abre a bola com o Renan Castro pelo setor esquerdo do campo. Maguinho a marcá-lo, ele traz a bola pelo meio para Netinho, voltou pelo lado esquerdo do campo. Já retrocede, traz a bola para Robles. Trabalha com o zagueiro central, o Fábio Sanches, o homem que fez o pênalti. Fez o pênalti, o Fábio Sanches, já fazendo talvez hora extra no futebol. Sai jogando errado o time do Água Santa e a Ponte não se aproveita. Tem que estar mais ligada nesses presentes aí. Sobrou recuada para o Igor Vinhas, que recomeça lá atrás, jogando de cinza. O goleiro da equipe do Esporte Clube Água Santa. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Luan Dias abre a bola pela direita, lá vem os caras, tenta o levantamento do Diogo Batista, bateu em cima do zagueirão, bateu em cima do Barcelos, volta o rebote para os caras de novo, lá do lado de lá, atenção, Diogo Batista levanta a bola na mão do goleiro Diogo Silva, que encaixou firme, CH. E o que o Neilton se joga e faz gesto, teatro, mas não acontece absolutamente nada. Boa defesa do goleirão da Ponte, Ponte na frente 1-0. Com 8h47 do segundo tempo, a Ponte vai vendo apertar o Água Santa, vem com Renan com Luan à frente pra ninguém. Apenas protegeu o Emerson Royal, Emerson, capitão da Ponte, depois da saída do Elvis, e aí ficou tranquilo para o goleiro Diogo Silva ficar com ela. Pois não, Edu? Olha, exatamente agora está fazendo 1 hora que o jogo lá em Belém, no Mangueirão, foi paralisado, Supercopa Rei. O Flamengo vencia 1-0 o Botafogo, gol do Bruno Henrique, muita chuva. Pessoal do Rodinho trabalhando para Chuchu. Diz a lenda que 17h30 haverá a continuidade.
Alô, Helena, obrigado pelo carinho. Paulo de Tarso, Jurandir Vicente, Cláudio Dantas, toda essa galera que o Mateuzinho tá lá em Americana, tô registrando de novo pra você. O Mário Margelo, vamos Ponte. O Wagner Ortiz da Silva, um grande abraço, Wagner. Obrigado pelo carinho, Emerson Santana e toda essa grande massa aqui, o Xande, o Gustavo Ferreira, todo mundo que na hora do gol gritou gol comigo aqui na Bandeirantes, tá todo mundo ligado. Lateral para a equipe da Ponte bater, vai tomando distância Barcelos para fazer a cobrança, ele recebe a bola ali, gentilmente do Marcelinho Paulista, técnico do Água Santa. O Água Santa começou mal depois de 3 derrotas seguidas nas primeiras rodadas, trocou o Marcelo Cabo pelo ex-volante Marcelinho Paulista, venceu o Bragantino, empatou fora de casa com o Botafogo, mas agora está voltando a conhecer uma derrota, perdendo para a Ponte Preta por 1-0. Mas vai tentando, vai martelando. Vem com o Neilton pelo ponto esquerdo, e a Ponte bem postada no campo defensivo, vai dando muita dificuldade para a equipe do Água Santa penetrar em sua área. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 10 minutos. Segundo tempo, Danilo Capucci na mesa marcando comigo. Hoje Lucas Pessoa no YouTube, timaço do Gil Kleber que tá na central técnica. Eu confirmo pra você, 10h45, segundo tempo. Arena Inamar em Diadema, 1 pra Ponte, 0 pra Água Santa, Edu. É o seguinte, na Série A2, 18 horas em Piracicaba, até 15 Santo André. Santo André do técnico Gilson Kleina, e 18h30 no Brinco, Guarani e Palmeiras aqui na Band. Quem narra é o amigo Batista. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bola no campo defensivo para a equipe da casa, troca passes, Fábio Sanches com Robles, o quarto zagueiro. A bola já chega para o setor direito do campo, Diogo Batista vem, recolhe a bola de perna direita, descarrega soltando para Fábio Sanches, a Ponte fica paradinha lá atrás, esperando para ver o que vai fazer o time do Netuno. E aí se roubar pode ser beleza, e roubou com o Jean Dias, deu a Darley, voltou com o Jean Dias, vamos Ponte, desce Ponte, ponta direita para fazer o segundo e matar o jogo, engatilhou de perto da canhota, bateu mal. Era o contragolpe desenhado. Bola roubada, ponta direita. Só que ele puxou na perna da canhota e fez o que, CH? Fez uma caca gigante, né? É verdade. Tinha 3 dentro da área, ele tentou chutar pro gol e não acertou nem mais longe do buraco. Mexe o Água Santa, Neilton. Neilton. Você falou que ele tava caindo demais, né? É, continua mesmo. Vem aí Mike, 25, a novidade no Netuno. Mike, vem aí, é sangue novo na equipe do Água Santa. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. E os caras aí, hein? Domina Davi, aqui pelo setor esquerdo, Davi Gomes, dá de calcanhar a bola para Ademilson, ponta esquerda, tem que apertar a Ponte, tem que tirar daí, ele empurra para quem é da profissão, dá para Renan Castro, lateral esquerdo, triangulou a jogada pelo meio para o volante que é William, é o William só que com V, é o William, abriu lateralmente para o companheiro de volância que é o Netinho, recolhe na perna direita, abre a bola curtinha, aparece por ali o Diogo Batista, na verdade era o Sanches, agora sim o Batista, ele pode voltar a bola para o meio, soltou com o Netinho, 12h52, etapa final de jogo, tem mais posse o time do Netuno, mas tá ganhando o time da Ponte Preta. Daqui a pouco o Tigrão vai falar do jogo. Ela cai com o Renan Castro, levanta na boca do gol, subiu de cabeça para tirar o zagueiro Ponte Pretano. Afasta o perigo dali. Rebote volta para a equipe da Água Santa. Lado esquerdo do campo, Renan Castro troca essa bola. Aparece William pro domínio, triangula a jogada com o Netinho. Lá pelo setor direito do campo vai tentar mais um ataque, a equipe comandada pelo Marcelinho Paulista. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra, porque com Pisocol colou, ficou. Wagner Silva, dá um salve para o meu filho Juan, que está em Dallas acompanhando a Macaca. Alô, Juan, um abraço para você, o papai pediu, a gente respondeu aqui. Valeu, Wagner, obrigado. O Alexandre França também, vamos vencer hoje, vamos conquistar os 3 pontos necessários. Obrigado. O Everton Almeida. Só um golzinho, tá bom. O que vale são os 3 pontos, valeu. Quem sabe a Ponte faz mais um, mas que aperta o time do Água Santa, que dispara um tiro de novo de fora da grande área. Para fora pela linha de fundo, esse é o grande expediente do Água Santa no jogo, sempre arriscando de fora, dessa vez foi o Luan Dias. Diga, Tiger. Não vai dar risada, e é sério o que eu vou dizer. É um esquema louco da Ponte, louco. Claro que sem a bola, o futebol é muito dinâmico, volta todo mundo. Coloca 5 no meio, voltam os 3 atacantes. Mas assim, com a bola parada na estática, quando a Ponte vai sair, como agora,
ela tem um tiro de meta ali com o Diogo Silva. Ele que vai bater. O sistema da Ponte é 5-2-3. É a linha de 5 com os 3 zagueiros e os 2 laterais. No meio, né? A gente tá vendo o Léo Oliveira e o Dudu. E à frente, lado esquerdo, o Vitor Andrade, centralizado o Danley. E pelo lado direito, o Jean Dias. Vou dizer de novo, talvez a gente nunca tenha falado isso aqui. 5-2-3, o esquema da Ponte. Ah lá, agora com a bola, todo mundo recompõe, volta, mas a Ponte diminuiu a intensidade, baixou muito as linhas nesse momento, tá perdendo as divididas, o Água Santa tá melhor. Ademilson deixou a bola pela direita, tabelou. Atenção, chegou Diogo Batista, lá vem Água Santa, linha de fundo, bateu cruzado, defendeu Diogo Silva, um chute forte. Cruzado sempre é muito perigoso para o goleiro, ele espalmou pela linha de fundo, CH. Uma bela tabela e uma profundidade do lateral direito, Diogo. Diogo contra Diogo, chute forte. Mais uma boa defesa do goleiro da Ponte. Escanteio lado direito. E não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas, com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Escanteio para os caras. Vai Luan Dias para a cobrança. Atenção, Diogo Silva, abre o guarda-chuva aí, garoto. 15 minutos, já o giro do tempo para você. Levantou, botou muita altura da bola, ela chegou no segundo pau. O toque de cabeça acontece do Robles. Com tranquilidade, encaixou firme Diogo Silva. Você sabe que tem uma explicação, né, pro nome William, né? William, por quê? E quem tem a explicação, porque é a mesma, como você disse, é o William. Não é? Mas na verdade o pai dele acabou batizando por William. O Tigrão sabe o porquê. Pode perguntar para ele. Ó, Tigrão, você foi denunciado. Tava o pai comemorando o nascimento e o cartorário, os dois manguaçados. Como é que vai chamar? William. Como? William. Meu menino, meu primogênito, garotão lindo. William. Aí o cartorário falou: acho que ele tá falando William, mas tava bêbado também. Aí colocou com V, ficou essa desgraça aí. William, camisa 5. E o tempo passa. E a bola rola. E a Bandeirantes marca. 16h50, etapa final de jogo. Estádio Inamar Diadema. Paulistão Sicredi, sexta rodada. 1 para Ponte, 0 para Água Santa, Edu. E atenção, Vladimir Catarino informando, é sexta-feira, dia 7, sexta agora, dia 7, 15 horas, o sorteio da Copa do Brasil. A Ponte vai conhecer o seu adversário na primeira fase, o visitante, se empatar, mudou agora, hein? Se der empate de cara, é pênalti. E atenção, canal aberto do Brinco de Ouro da Princesa. Para Vladimir Catarino, para Carlos Batista. Nosso comentarista vai ser, além do Tiger, que vai fazer a dobradinha hoje, o Gleger Zorzin. Canal aberto já a partir de agora para as informações todas de Guarani e Palmeiras. Daqui a pouco já a escalação dos dois times no brinco. Amarelo para quem, Cega? Para Simon, jogador da Ponte, número 4, carrinho, falta, amarelo para ele. Amarelo pro camisa 4 da Ponte. Simon, é só emoção, viu, William, o Roger? Só emoção. Chegou atrasado, bola simples, botou a bunda no chão, foi arrastando, tempo errado. A bola já tinha passado, acertou o jogador do Água Santa. Falta perigosíssima. Contra a Ponte, tá nela o Netinho, que é destro, e tá nela também o Luan Dias, que é canhoto. É chumbo grosso. Se liga aí. 5 da barreira, atenção, partiu Netinho! Fora pela linha de fundo. Segue 1-0 para Ponte na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio. Escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E para você que acompanha jornadas esportivas da Bandeirantes, se liga, todo jogo tem promoção para você. Hoje no jogo Água Santa e Ponte tem 4 ingressos para o Termas Water Park em São Pedro, mais um super boné da Rádio Bandeirantes Campinas. Promoção vale enquanto a bola estiver rolando no Inamar. E para participar, acesse o nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Preencha o formulário que está fixado nos comentários. E boa sorte. Mais tarde no jogo do Guarani e Palmeiras. Guarani e Ponte Preta, domingo que vem, RW. Guarani e Palmeiras, logo mais 18h30. Também tem prêmios para você. Lembrando que o sorteio acontece no apito final. Então corra pro YouTube e participe. Boa sorte. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta tranquilidade e segurança a todos. Acesse rochaautopeças.com.br.
Tenta na ponta esquerda o time do Água Santa. Chegou Renan Castro. A zaga da Ponte coloca pra fora. Arremesso lateral na ponta esquerda. Carlos Henrique tá gostando do jogo. 1-0. A Ponte vai segurando. Deu escanteio. Mas a Ponte tá se segurando, né, CH? Tá, o Maguinho fez uma besteira aí agora, tentou proteger aí, esperto o lateral esquerdo do Água Santa, antes que a bola saísse. Deu um totó na perna do Maguinho e ganhou. Depois desse lance eu comento. Escanteio pro Água Santa, Luan Dias na bola. Luan Dias vai para a cobrança, gol da esquerda. Atenção, Diogo Silva tá atento por ali. Marca de 20 minutos, etapa final de jogo. Marcando comigo Danilo Capucci. Perna canhota, é jogada ensaiada. Rolou com Renan Castro, abriu um pouco mais atrás. Quem é que vai chegar? É o 8, é o Netinho. Desarmou de ladrão, agora parte pro contragolpe. A Ponte partia com o Emerson Royal. Pois não, CH? Acho que a Ponte faz um bom jogo defensivamente, né? É um pouco arriscado, mas é as armas que o Valentim tem. O Água Santa é melhor para mim, mas a Ponte trouxe a estratégia, fez 1-0, baixou as linhas e assim ela tá jogando. Tomara que dê certo, mas é um expediente perigoso. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 20 minutos e meio, etapa final de jogo. Estádio José Batista Pereira Fernandes, Arena Inamar em Diadema, 1 para Ponte, 0 para Água Santa do Pinheiro. Olha lá no Mangueirão, o jogo vai ser reiniciado. Começa agora, foi interrompido com 15 do primeiro tempo, muita chuva. O gol do Flamengo foi do Bruno Henrique. Flamengo 1, Botafogo 0, reiniciando. Quinto sinal marca 5:30. Olha a Ponte se virando nos 30 para tirar a bola de lá. Dessa vez foi bem. Dudu bateu em cima do camisa 9. Ademilson ganha arremesso lateral e a Ponte vem para mexer. A Ponte vai mexer. Vitor Andrade correu demais. É o primeiro que o quarto árbitro já marca ali que vai sair. Vem 2 alterações na macaquinha. Já o CH confirma e pode ser agora. 2, é verdade. Então vamos lá. Tá saindo o Vitor Andrade, ok? Entrando o 29, Everton Brito. Não é a primeira mudança na Ponte. E tá vindo o Bruno Lopes, 77, para a saída do Danley, 90. Ok? Pegou aí? Peguei. Bruno Lopes e Everton Brito. Sangues novos no ataque da Ponte Preta. E aí, Tigrão, mexe na frente o Alberto Valentim. Pregou, né? Pregou o Vitor Andrade, mas fez um grande jogo, só que no segundo tempo não veio. E o Danley é problema, né? A bola não chega nele. É um pivôzão, né? Postão de jogar dentro da área. A Ponte não ataca mais, não usa o expediente do jogo aéreo, os cruzamentos. Ele fica toda hora tentando vir buscar o jogo, porque a bola não chega. E aí ele sai das suas principais características. Então, vamos ver aí como é que entra o jogador que vai no lugar dele aí, o Bruno Lopes, o 77. E com relação ao Vitor Andrade, vai fazer falta, mas já tinha pregado. A Ponte estava com dificuldade ali pelo setor, porque ele estava muito cansado. E aí tem entrado bem, inclusive entrou bem lá em Limeira, fez o gol de empate da Ponte. Esse menino é o Everton Brito, que tem mais intensidade. Eu acho que nesse momento é boa a alteração, porque ele vai fechar mais um ali, para fechar o setor, para recompor, para acompanhar os laterais, principalmente o lateral direito da equipe do Água Santa, voltando praticamente até a linha de fundo. E claro, quando a Ponte tiver a bola, ele vai tentar ser uma alavanca ofensiva. Mas o Água Santa manda no jogo, a Ponte parou de jogar. Davi Gomes recebeu lá de Milson, tá aqui no campo de ataque a equipe dos caras, bola triangulada para William soltou atrás, Fábio Sanches se arrisca um pouquinho mais no campo de ataque, devolve para Netinho, o volante toca essa bola pela ponta esquerda, recupera Renan Castro, ele recolhe, com Davi Gomes, rolou na ponta para Luan Dias, cruzou no segundo pau, ninguém por lá, e de forma precatada, Danilo Barcelos mete para fora, cedendo de graça o escanteio para a equipe da casa. Chamada jogada de segurança, né? Mas a Ponte está passando sufoco agora, dos dois lados, apertando muito o Água Santa na batida do escanteio. Diogo Batista. Aroma das Ervas, linha completa, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. aromadeservas.com.br. Bola colocada na área. Admilson cai, ele pede novamente o pênalti, fica revoltado com a arbitragem. Na cobrança do escanteio de lá para cá, o levantamento acontece. É um desvio no primeiro pau e depois se enrosca o Simon com ele, Ademilson pediu pênalti. E ele sai pagando pra cima do Fabiano dos Santos, o árbitro da Federação Paulista. E aí, CH, você viu alguma irregularidade?
Não, eu achei que o atleta do Água Santa se jogou. Posso até mudar de opinião, mas pelo ângulo aqui, pela transmissão, para mim, lance normal. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 2093/2024. Bom, pela autorização que ele dá do tiro de meta para o Diogo Silva, né? Ele já autorizou, sinal que não vai ao VAR. Deve ser o mesmo entendimento do José Cláudio Rocha Filho. E você que está acompanhando a nossa jornada esportiva, vá no YouTube da Bandeirantes. Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube, tá lá fixado um formulário nos comentários, vá, preencha e concorra no apito final ao sorteio de 4 ingressos para o Termas Water Park de São Pedro. Maravilha, hein? Que prêmio top! E um super boné da Rádio Bandeirantes Campinas. E na jornada esportiva das 18h30 entre Guarani e Palmeiras, com Carlos Batista, também tem mais prêmios para você, fique ligado. Jean Dias, sai da marcação de 2, mas estica demais a bola. A Ponte não está conseguindo permanecer com ela dominada no campo de ataque. Vamos ver agora o que vai acontecer. Barcelos por lá, pelo lado esquerdo do campo. Recolhe a bola, soltando o Dudu aqui, descarregando para o campo defensivo. Simon pega a bola no grande círculo, abre de perna direita. Há muito tempo que eu não vejo a Ponte trocar 3 passes pelo menos, hein? É isso que acontece, tem que jogar com inteligência, tá com o placar a seu favor, tem que dominar a Ponte e ficar dominando, trocando a bola no campo defensivo. Agora quase perde o Dudu, mas a bola consegue passar lá pelo setor esquerdo. Barcelos, ele consegue abrir a bola. Bruno Lopes por lá, faz o lançamento à frente. Atenção, lá vem Ponte. Everton Brito coloca na grande área, dominou Bruno Lopes, ajeitou pra trás, pode ser o segundo. Jean Dias bateu pro gol, defendeu Igor Vinhas, o chute saiu fraco, CH. Foi boa a jogada na ponta esquerda do Bruno Lopes, né? Enxergou dentro da área o lépido e rápido Jean Dias, deu um corte, só que bateu fraco. Bom momento do ataque da Ponte. Desktop, internet oficial da Macaca, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Referência em excelência na experiência ao cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. Tem escanteio, o time da casa de novo, é mais um escanteio pro Água Santa. E tem informação pintando com o Edu Pinheiro. Sim, mais um gol do Bruno Henrique, hein? Bola correndo 19 do primeiro tempo, lá no Mangueirão, hein? Final da Supercopa Rei, Flamengo 2, Botafogo 0. Escanteio pros caras, Renan Castro vai para a cobrança. Atenção, perna esquerda, partiu, bateu, levantou forte no segundo pau. Subiu a zaga da Ponte para tirar dali. Tirou o Simon, rebote voltou pros caras, um chutão. Sem nenhuma pretensão, ela foi direto pra fora. Tiro de meta para o Diogo Silva para dar aquela calmadinha no jogo, hein, CH? Tem que dar aquela tranquilidade. Daqui a pouco o Água Santa vai mexer de novo e o Simon está caído. Pede atendimento médico, vai se levantando. A reclamação dele é na perna esquerda ali, né? Mas isso aí é a chamada milonga, viu? Sinceramente, não vi absolutamente nada. Ponte na frente, 1-0. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. 4 manda o camisa 4, Simon, sair do campo. Fisgou posterior da coxa direita do Simon. Para poder voltar ou não, né? Ponte momentaneamente com 1 a menos, Tigrão. Fisgou, ele caiu, relatou a dor, levantou, saiu apalpando. Pode ser o Miguel sim, mas preocupa. Preocupa, o departamento médico da Ponte o acompanha. Ele ainda tá lá na linha de fundo, né? Tá atrás do gol. Não se deslocou rapidamente para voltar. A Ponte nesse momento com 10, o que é preocupante, fica com 1 a menos, e isso é perigoso. Eu acho que tem que relatar já imediatamente, falar, ó, não dá, e já troca, fica aí com milonga, mas perdendo tempo para fazer a substituição é muito perigoso e pode custar caro. Ele tá lá na linha lateral do campo, parece que vai voltar, mas muito lento, né? Claro que só vai entrar quando a bola sair, a regra é assim, não pode voltar antes da bola sair, mas a Ponte perdeu muito tempo lá com esse negócio de apalpa pra lá, que negócio chato. Você gosta de apalpar assim, ô Roger? Não, e nem de ser, dependendo da situação até vai. E ó os caras, vem para o câmera ataque, Ademilson, ele dominou, fintou a 3, clareou, se empolgou. Ele tirou 3 e falou, agora eu vou pro abraço. Ele tirou 5 litros de leite da vaca, todo feliz, foi levantar do banquinho, chutou o balde, ou os baldes, caiu, derramou todo o leite. Bom, daqui a pouco tem 3 mexidas. Sabe quem vem aí na Ponte? Provavelmente já está definido. Lembra dele?
Tá de volta. Sérgio Rafael, meia dúzia. Jesus. Sérgio Rafael na ponte, meia dúzia, no lugar do Simon, que sai machucado. E o Água Santa mandou embora Luan Dias e William. Luan Dias, 5 para William e 10 para Luan Dias. Novidades: 22, Arthur Korek. Acho que é isso, né? E 20, Ramon. São as novidades no Netuno. Roger. Impressionante como se parece o Sérgio Rafael e o Castro, né? Assim que você falou, quem vem aí, eu falei Castro. Castro foi pro The Strongest. Foi lá pro time do Antônio Carlos Zago. Vai disputar Libertadores. Alô, Josimar Rodrigues. Esse time do Água Santa é horroroso. Ele pede pra mandar um abraço pro Júnior Vivara. Tá mandado aqui o Ednei Melo de Campinas, quer participar do sorteio, vai Macaca, é só, você tá aí nos comentários, é só buscar o formulário que tá fixado aí em cima, ó, da conversa do chat do YouTube da Bandeirantes. O Rodrigo Hernandes, vai Ponte, Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Um abraço pra você, Rodrigo. O Paulo de Tarso também comigo aqui, o Reginaldo Maciel Bezerra. Sérgio Rafael é horrível, calma gente, deixa o homem entrar primeiro. Deixa ele entrar primeiro, depois a gente corneta. Essa é a regra. Deixa eu abraçar aqui também o Robson Gordo. Vamos, nega véia. Região dos Dix. Valeu, Robson, obrigado. E olha a Ponte, ela vem pra grande área, Jean Dias vai fazer o domínio, atropelado pelo 20 que acabou de entrar o Ramon. Bola foi colocada pra fora. Escanteio, hein, CH? Fiquei com a impressão de escanteio. Deixa eu ver aqui. O último toque do atleta do Água Santa. Escanteio. Não sei que o juizão marcou, mas pra mim escanteio, claro. O Ramon, que é sem telha nenhuma, carecão, chegou com tudo. Não, ele deu só tiro de meta pra mim, errou. O juiz é uma piada, né? Ruim, hein? Fraquinho, hein? O jogador da Ponte caiu e foi ele que tocou na bola, então foi pênalti. Mas não foi isso que aconteceu. Quem tocou na bola foi o carequinha aí, o 20, telhado aí. Ramon 20. Volante. Isso. Então, pera um pouquinho. Se foi ele que tocou na bola e o jogador da Ponte caiu, ok, escanteio. Não, ele não tocou na bola. Então ele derrubou, ele acertou o zagueiro, o atacante da Ponte. Era um ou outro. Errado. Tá errado, errou. O juiz é complicadíssimo, hein? Ele apitou a semifinal da Copinha, em que o São Paulo bateu o Criciúma por 2-1. Tinha feito Corinthians 2, Velo Clube 1. É o segundo jogo dele no Campeonato Paulista, 27 anos, é de Santo André. Tem jogador da Ponte caído. Dudu, camisa 8, tá sentindo muito, me parece até que chora. É o ombro. É o seguinte, eu não quero assim ficar toda hora falando a mesma coisa, mas o Dudu entrou aí, né, tudo certo. Mas ele já errou mais de meia dúzia de passes. Um jogador centralizado como ele, cara que dita, né, sai com a bola dominada para ditar o ritmo, ou ajudar a ditar o ritmo do time, ele erra demais. E agora parece que pegaram ele e o problema é no ombro. Tomara que se recupere, mas tecnicamente o Dudu precisa melhorar muito. Cartão amarelo pro Arthur, a entrada pesada em cima do jogador da Ponte, o Dudu. Cartão amarelo para ele, o jogo tá paradão. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 32:50, segundo tempo. Arena Inamar em Diadema, 1 para Ponte, 0 para Água Santa, Edu. Olha, já, 18h30 no Brinco, amigo Batista narra aqui, Guarani e Palmeiras, e lá na final da Supercopa Rei, está com 27 do primeiro tempo, 2 do Flamengo, 0 Botafogo, 2 do Mengão, 2 gols do Bruno Henrique. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Esse é o futebol da Bandeirantes e tem mais, já tem mais com Carlos Batista, jogão grandão, casa cheia, Brincão vai chacoalhar hoje com Guarani e Palmeiras. Bom, nesse momento, estatística do segundo tempo, 72% da posse para a equipe do Água Santa, em ante 28 da Ponte, são 7-2 em finalizações para o Água Santa, mas a Ponte vai se segurando. Já quero saber do jogo aí com o CH e vem os caras, vem o Ramon soltou a bola para Netinho meteu a frente, bola para Mike, esqueceu a bola. E a Ponte podia muito bem caprichar numa saída dessa, hein?
Podia muito bem ser agora, hein, Ponte Preta. Domina o Maguinho deixa a bola atrás para Sérgio Rafael. Dá um chute pela direita, vem para dominar, um chute meio mascado. Arredonda a bola, o Jean Dias pediu a falta do camisa 4, o Robles, ele olha para o juiz marca. Bola para a equipe da Ponte Preta. Internet premiada com ultra velocidade, 100% fibra ótica a partir de apenas R$ 79,99 ao mês, é com Desktop. A internet oficial da Ponte Preta. Acesse desktop.com.br, ligue 0800 1102. Lançamento pra Ponte no campo de ataque muito forte, tiro de meta. E aí, CH? Tá gostando? Dá pra aguentar ou não? Não, a gente gosta muito da disposição do time da Ponte, corre pra caramba, mas futebol, no segundo tempo a Ponte não jogou. O Água Santa domina a partida, tudo bem que também não tem nenhum lance capital, né? Nenhum lance incisivo ali, lance perigoso. Eles ficam com a posse de bola até aí, ó, até o meio campo. Aí quando eles têm que avançar um pouco mais, a marcação da Ponte dá conta e até agora tem feito um jogo quase que perfeito. Vamos ver se suporta a pressão, mas a pressão é grande. Arthur pela direita, recebe, vai fazer o levantamento, levantou no segundo pau, desviou de cabeça o Davi Gomes, está viva na grande área, quem é que vai tirar? Tocou com a mão do jogador do Água Santa, o Arthur não marcou, atenção, ele pegou, girou, bateu, Admilson pro gol, defendeu o Diogo Silva de forma firme, e aí o Diogo Silva vai lá, olha pro Fabiano dos Santos e fala assim, porra, o cara dominou com a mão. E tava tudo valendo, hein, CH? Eu tive a mesma impressão que você. Pra mim, o centroavante do Água Santa dominou com a mão. Ajeitou, virou o corpo, bateu firme, mas o Diogo tá numa fase excepcional. Canto direito baixo, fez a defesa. Continua a Ponte na frente, 1-0. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia, para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Sorocaba e Santa Bárbara. Olha a macaca, domina Jean Dias, vamos lá, Ponte. Dormiu no ponto, melhor para o Romão. A Ponte no campo de ataque não consegue sequer ficar com ela dominada. E aí vai vendo a pressão da equipe do Água Santa aumentar nessa reta final do jogo. É obrigado a fazer a falta na ponta direita em cima do Arthur, falta para o Água Santa bater e tem cartão amarelo aí pro time da Ponte Preta, já o CH confirma, tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca 36, segundo tempo. Arena Inamar, 1 para Ponte, 0 para o Água Santa, Edu. Olha, é o seguinte, temos pelo Brasil destaque pro Maracanã, 19h15, tem Fluminense Boa Vista, tem clássico em Goiânia, 18 horas, Vila Nova e Goiás, e no Mineirão tem 18h30, Cruzeiro e Uberlândia. La tarjeta amarilla para Concha, Vicente Concha, agora com tarjeta amarilla para ele. Lateral para bater o time do Água Santa lá na ponta esquerda depois da falta batida. A zaga da Ponte tirou e ela já está rolando mais uma vez. Só que o árbitro parou o jogo, deu reversão. É bola para a equipe da Ponte Preta. Diga, Tiger. Você acha que Concha vai bem ou não? Eu acho, ué. E tu? Tem que tomar muito cuidado com isso, hein? Boa partida, lá hein? na Argentina. É pesado, né? Boa. Isso é metade. Conte é metade de um palavrão lá. Boa partida, mas costuma ficar caro, hein? Alô, Ivan, um abraço pra você, Wagner Cruz. Bom demais, esse goleiro tá elogiando o Diogo Silva, o Carlos Antônio. Vamos vencer, Ponte. Vamos vencer, Ponte. Vai ser um sacrifício, mas vamos vencer. Isabel Romildo, se a Ponte ganhar, pode jogar o Palmeiras para a terceira posição. É isso que está acontecendo nesse momento. Moisés Santana também está comigo aqui. Deixa eu ver aqui. O Wagner pediu para eu mandar um abraço aqui para uma galera. Eu já me perdi porque é tanta gente mandando mensagem. Ah, Laura, o Tuca. A Laura, a Tuca e o Wagner, manda um abraço, valeu, tá aqui mandado, o Douglas Maia também, Júlio César, um abraço pra vocês, o Edivaldo, esse juiz foi mandrake na copinha, deu 2 pênaltis pro São Paulo, tá lembrando aqui, o Paulo Perim, juiz muito fraco, tá todo mundo pegando no pé do Fabiano dos Santos, com 38 é reta final do jogo, o importante é que a Ponte tá ganhando. Tá voltando a vencer a Ponte Preta depois de 4 jogos, hein? 4 jogos sem vitória. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi.
Ramon domina pelo lado esquerdo do campo, abre a bola com o Davi Gomes. Lá vem o Netuno. Atenção, puxou na pé da direita, estica demais essa bola. Mas ela vai sobrar ali atrás pro Netinho. Encheu a paulada e carimbou a carafuça do jogador da Ponte. Desmontou o jogador Ponte Pretano. Vai se levantando agora. Acertou na cabeça. Com auxílio, hein? Com auxílio. Na cabeça de baixo. Nossa, cabeça de baixo, é isso mesmo. Rapaz, doeu em todos aqui. Você viu que houve um silêncio quase que eterno aqui, de todos, porque nós vimos o lance e sentimos na pele literalmente. Chega rasgando o Ramon, mete essa bola pra fora, coloca pra arremesso lateral pra equipe da Ponte Preta. 39 minutos, é reta final. Se segurou até agora, se segura um pouquinho mais, Macaquinha, e vai mexer o Marcelinho Paulista. Daqui a pouco 2 mexidas na equipe do Água Santa. Para Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Oi, Roger, manda um abraço pro meu sobrinho Francisco Cortes, goleiro campeão hoje do Extrema Cup em Extrema, Minas Gerais. Valeu, Vicente. Um abraço pra ele, parabéns pelo título. Alterações no Água Santa que o CH tá buscando aí na sua papeleta pra gente informar. Bom, 2 novidades. Anote aí quem saiu. Netinho 8 e o número 11, Davi Gomes. Quem vem para o jogo é o 17, Wesley Dias. 17, Wesley Dias. E o 19, Gabriel Silva no Netuno. Gabriel Silva, ele tá entrando no ataque, e o Wesley Dias também. São os dois que entram nesse momento de reta final do jogo. E aí, Tigrão, e o jogo? A Ponte tá se segurando e tá trazendo 3 pontos importantes para Campinas. O jogo não é difícil para segurar, mas a Ponte erra muito. Eu vi, por exemplo, agora há pouco aí, né, uma disputa de bola do Everton Brito, ele foi com o pé mole. Olha o Água Santa, olha o perigo aí. Gabriel Silva abre pela ponta esquerda, ele acabou de entrar, já rolou para Renan Castro, coloca lá no segundo pau, toca de cabeça na rede pelo lado de cima. Vai tentar até amanhã esse atacante aí, que não vai conseguir. Tiro de meta, pois não. Foi com o pé mole o Everton Brito, uma bola que era dele, ele tirou o pé, né? Um jogo desse, uma vitória importantíssima, não pode acontecer isso. Tem que rachar, tem que morder a bola. Se precisar furar a bola, fura. A Ponte tá aí há pouco mais de 5 minutos. 5 minutos mais acréscimos para conquistar uma vitória que a leva a 9 pontos. A classificação é difícil porque o São Bernardo tem 15. Mas o Palmeiras fica atrás da Ponte. Mas joga ainda, né? Ou já jogou. Mas o Palmeiras não perde a classificação. Tem um baita de um elenco. Mas é importante com relação à permanência. A Ponte ganhando esse jogo, se ela perder, ela fica 1 ponto atrás do Água Santa. Ganhando, ela abre 5 pontos, né? Dá um passo gigantesco aí do primeiro para alcançar o primeiro objetivo. Mas o time se desconcentrou, né? O time duela menos no segundo tempo. Olha aí, perdeu de novo a bola. O Dudu entrou muito mal. Ele tá parecendo estagiário de pai de santo. Todos os passes que ele dá são errados. E agora mais uma falta frontal contra a Ponte. A Ponte tá dando mole. Tá pedindo pra tomar, vai acabar tomando. O Maguinho teve que parar na base da falta, o Mike. Depois que a Ponte perdeu a bola, desceu com tudo. Água Santa e tem falta frontal. Já nós vamos acionar o Batista na cabine da Bandeirantes lá no Brinco de Ouro da Princesa. Porque 18h30 tem Guarani e Palmeiras. Levantada a bola, forte. Diogo Silva pega. Depois cai para fazer o protocolo daquilo que a gente sabe que tem que fazer. Deu a falta. Dá para dar uma refrescada no jogo. Ele deu a falta porque chegou com tudo para cima dele, Wesley Dias. É um tempo de respiro para Ponte. E é tempo pra gente acionar o Carlos Batista. Cabine Bandeirantes no Brinco. Alô, Batista. Já 18h30. Jogão grandão que você transmite para toda essa galera bugrina. Tudo bem, Batista? Tudo bem, Roger, um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da grande jornada esportiva aqui no gramado. Guarani há um tempo já fazendo o trabalho de aquecimento e agora entra o Palmeiras devidamente vaiado
18h30, bola rola, Roger. Daqui a pouco o Batista assume o comando da máquina da Bandeirantes para a transmissão da segunda jornada do dia. E você vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Eu já vejo alguns torcedores do Água Santa deixando a Arena Inamar. Bate na bola, Diogo Silva cobra a falta, aquela falta ainda, que ele foi o próprio passivo, em cima do camisa 17, Wesley Dias. E volta o time do Água Santa para o campo de ataque, domina, sai da área, Ademilson aqui pelo lado esquerdo do campo. Ao seu lado tem Gabriel Silva, ele pede, mas não recebe. Ele prefere tocar a bola pelo meio, soltando para o Wesley. Wesley Dias, ele recorre na perna direita, lança no campo de ataque, Ademilson vem pro domínio, devolve para Wesley Dias. Bem no pé de ferro, ganhou o time da Ponte Preta. Agora quero ver o contra-golpe, vamos lá, Macaca. Vamos lá, Macaca. Dominou, Dudu virou, entregou na ponta direita, Everton Brito pro domínio. Vamos lá, garoto. Domina por aqui o Bruno Lopes, vai passar no comando o Jean Dias, tocou pela ponta direita para Jean Dias, contra a marcação do Ramon. Ramon vai, é presa fácil. O ataque da Ponte no segundo tempo se desconcentra muito facilmente e é presa fácil para a equipe do Água Santa. Tá acabando o jogo, 44, já o Edu vai apresentar essa interface entre a primeira e a segunda jornada esportiva. E você tem algum tempo ainda para concorrer ao prêmio dessa primeira jornada esportiva. Vá no YouTube da Bandeirantes, Rádio Bandeirantes Campinas, e lá nos comentários tem um formulário fixado. Preencha e concorra a 4 convites para o Termas Water Park de São Pedro e um boné da Rádio Bandeirantes de Campinas. Sorteio com o Edu Pinheiro, e na jornada do Guarani com o Batista vai ter prêmios para você também. Falta para a equipe da Ponte bater. No campo de ataque vai tomando licença para fazer a cobrança Sérgio Rafael. Ele cobra até o campo defensivo, domina o zagueiro da Ponte Preta. Volta pela direita, levantamento acontece, bota para correr. Maguinho vai chegar lá, vem a Ponte na boca do gol, rolou para pintar o segundo, tira o zagueiro. Chega para afastar. Fábio Sanches tira na boa descida da Ponte pela direita com Jean Dias em Carlos Henrique. Faltou capricho, cara. Tinham 2 jogadores da Ponte dentro da área contra um marcador. Ele conseguiu cruzar no pé do Beck do Água Santa. Tem lateral a Ponte no ataque. Alô, Wagner de Rocha, obrigado. Marcos Campi, Marcelo Souza. Cresceu demais a audiência da Bandeirantes no YouTube. 1.500 pessoas ao vivo. Fora o rádio, fora os aplicativos. Todo mundo na expectativa de ver a Ponte voltar a vencer. Como as organizadas da Ponte que estão lá em Diadema. 5. Quanta gente Ponte Pretana foi pra lá. Quanta gente foi pra lá. E nós vamos até 50 no segundo tempo. Ele deu os mesmos 5 de acréscimos da primeira etapa. Estamos com 46-4, portanto, por jogar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Os hambúrgueres Texas Seara é feito com carne selecionada. Delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado, com lojas em Campinas, Sorocaba e Santa Bárbara. Domina Diogo Batista, traz a bola entregando para Mike, devolve pelo meio de campo, soltando para ele, Fábio Sanches, o vilão do jogo, né? O cara que fez o pênalti, em cima do jogador da Ponte Preta, que convertido pelo Danilo Barcelos, deu a vitória para a Ponte Preta, pelo menos até agora. A Ponte vai chegando a 9 pontos, vai ocupando a segunda colocação do grupo D, joga a pressão no Palmeiras, que logo mais joga aqui em Campinas contra o Guarani, jogo que começa já com a transmissão do Batista aqui na Bandeirantes. Bola da grande área da Ponte Preta, tira o zagueiro, afasta o perigo ali, cai o rebote para Robles lateralmente para Fábio Sanches, contagem regressiva, 3 minutos para acabar o jogo, só 3, Ademilson limpa, vai para infiltração, estica demais a bola, a Ponte desarma e tira dali. Vamos ver se a Ponte vai conseguir evitar a saída, conseguiu evitar a saída lá pelo setor esquerdo do Arthur, já botou pra correr, contra-golpe, Jean Dias tem que ganhar na parada contra o Ramon, ele ganhou, entrou na área, fez o break, puxou perna canhota, rolou na boca do gol, furou! Inacreditavelmente furou o atacante da Ponte. Não, 1000 vezes não, Carlos Henrique. Tropeçou na bola, não sei o que aconteceu, porque a jogada do Jean Dias foi excepcional. Ele fintou dentro da área, o jogador trouxe para a perna esquerda e serviu assim, com açúcar, com afeto, uma mão com açúcar para fazer o gol. Aí a Ponte perde de maneira inexplicável o segundo gol. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 2093/2024. O Tiger não pode perder um gol desse não, Tigrão. Não pode, a bola ia chegar limpa, né, pro centroavante da Macaca, mas o que aconteceu foi o seguinte, o zagueiro deu um toquinho nela, né?
O zagueiro ainda dá um tapinha nela e aí ela chega mascada. Olha lá. Nós estamos vendo, pegou no biquinho da chuteira dele. Do Robles. E acaba aí tirando, não é, da trajetória do Bruno Lopes. Estava feito o gol. A Ponte teve por 2 oportunidades nos últimos 2 minutos. O segundo gol à sua mercê. Não pode perder. É questão de objetividade, é questão de um pouquinho mais de concentração para matar o jogo. Aí agora, ainda mais 1 minuto aí para acabar e o Água Santa vai meter uma pressão final, algo que não precisaria ser necessário, não precisaria estar sofrendo assim, tivesse convertido pelo menos uma das 2 oportunidades. Quero chamar a atenção para a belíssima atuação de marcação do Léo Oliveira no segundo tempo. Jogou por ele, pelo Dudu e por mais algum aí. Muito boa a sua partida no quesito contenção e marcação. E ele que jogou todo o segundo tempo com cartão amarelo, inclusive. Jogou de terno, como a gente costuma dizer. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Lá vem Macaca no campo de ataque. Tá por lá, dominando o Arthur. Tá vendo, ó? Aí, ó. Perdeu. Esse aqui é o problema. A bola com o seu Everton Brito, que entrou dormindo no jogo de hoje. Bola para dominar e para matar. Para servir um companheiro ou para evoluir com ela. Ele fica enxuriçando, perde bizonhamente e traz o Água Santa para cima. Impressionante. E vai terminar o jogo. Apita Fabiano dos Santos. Na base da raça, no gol de pênalti de Danilo Barcelos. 4 jogos depois, a Ponte volta a vencer. E vence fora de casa, uma vitória importante. Chega a 9 pontos. Vai para a vice-liderança do grupo D. Traz 3 pontos importantíssimos para Campinas. Festa de Alberto Valentim e do Banco de Reservas da Ponte. Foi do estilo Ponte Preta, né? No padrão Ponte Preta LC, quase matando o torcedor do coração. Mas foi. A Ponte volta a permanecer viva dentro do grupo. E mais importante, vai se aproximando do número mágico de 12 pontos. Valeu, Tiger, valeu, CH. Eu devolvo o comando para o Edu, que pilota essa interface entre uma jornada e outra, porque já já tem Carlos Batista, 18h30, tem Guarani, Palmeiras, Edu. Sim, rapidamente é o seguinte, nós vamos pro craque do jogo, depois um breve conceito, uma dobradinha CH e Tigrão, tá bom? Então o público não foi fornecido, Ponte 1-0, gol marcado de pênalti para o Danilo Barcelo, a 47 primeiro tempo. Quem sofreu o pênalti foi o Vitor Andrade e o Fábio Sanches, ex-Ponte, que fez o pênalti no Vitor Andrade, foi pro VAR e deu pênalti. O craque do jogo, começo com você, oi Tigrão! Olha, Edu, eu votaria no Vitor Andrade. Craque do jogo. Sim, pois não? Foi atropelado pela vinheta ou tá tudo certo? Não, fui eu que atropelei aqui. Não, mas não tem problema. Não tem problema. Que é uma flechada a mais para São Sebastião. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Vamos nessa. Tô vendo o Zorzinho aí, também passou o Gumex na peruca lá. Tá o mesmo Gumex do Roger Williams. O Roger que me passou aí. O craque, domingo chuvoso, Tigrão, a gente precisa passar um produto especial. Sim, eu votaria no Vitor Andrade, mas ele saiu muito cedo e no segundo tempo voltou já cansado, mas fez um grande jogo. Fico com Léo Oliveira, para mim um leão. Jogou por ele por mais uns 3 ou 4, a melhor partida dele na Ponte desde o início do Paulistão. Léo Oliveira, para mim, o craque do jogo, conceito. Bom, calma, Edu, vai dar tempo, Edu, calma. Sim. É verdade. Segura, Tigrão. Oi, CH, o craque. Danilo Barcelos, conceito bom. E pra você, Roger Williams. Jogou demais o Léo Oliveira, mas o cara definiu. Foi competente, pegou a bola, falou, sou eu que bato. Uma cobrança maravilhosa, Danilo Barcelos, pra mim, o craque. Então, Barcelos, com 2 votos, é o craque do jogo. E Roger Williams, um abraço pra você, parabéns pela narração, viu? Até a próxima. Obrigado, Edu, até a próxima e boa jornada pra Guarani, Palmeiras com Batista e toda a equipe. Muito bem, vamos então para o gabarito do jogo, 18-1. Gabarito do jogo. Aí, Danilo Capucci, você foi bem, foi eu que atropelei aqui. Vamos lá, vamos, CH. O jogo, gabarito, melhor o primeiro e segundo tempo, o conceito. Conceito regular pro jogo, melhor o primeiro tempo. Conceito, Digrão, do jogo. Regular, melhor o primeiro tempo. Diogo Silva jogou todas as 6 partidas sem ser substituído e pegou, entre outras, uma rasteira aí a 35 do segundo tempo. Que boa fase o Diogo Silva, hein, CH? Conceito bom.
Vamos lá, Maguinho, lateral direito, Tigrão. Maguinho jogou o tempo todo. Regular. Simon, zagueiro, depois o Sérgio Rafael entrou a 30 segundo tempo. E Vicente Concha, que é o chileno, pela primeira vez como titular, jogou o tempo todo, CH. Simon, regular. Vicente Concha, bom. E o Arthur fez que papel, Tigrão, e o conceito dele? Uma atuação segura, conceito bom. E depois eu tô Dudu no segundo tempo, Tigrão, volante. Você parece que não fez uma observação, não gostou aí do Dudu? Nos últimos 10 minutos deu uma firmada, ficou um pouco mais com a bola, passou a acertar um pouquinho mais, mas entrou mal, regular. Emerson jogou o tempo todo, o CH, ele fez papel do quê? É volante ou zagueiro, o conceito? Zagueiro / volante, dependendo da circunstância e do tempo de jogo, conceito regular. Léo Oliveira, ao lado de Diogo Silva, goleiro, Tigrão. Os dois que jogaram os 6 jogos de forma inteira não foram substituídos. E você votou nele no craque do jogo, Léo Oliveira. Pra mim, disparado o craque do jogo, conceito bom. Danilo Barcelos, qual foi a função dele, CH? Ele que bateu o pênalti e fez o gol. Jogou como segundo volante, depois foi pra lateral esquerda, até atacante ele foi, mas ele jogou no primeiro tempo de meio campo. Somando tudo, são 62 jogos do Danilo Barcelos. Ele cobrou 7 pênaltis na Ponte e converteu os 7. O Elvis foi até 25 do primeiro tempo. Sentiu a virilha, depois entrou o Jean Dias. Vamos pro Jean Dias, o Tigrão. Ele que fez uma jogada no final, mas no cruzamento aí o toquito do Dobles, né? O zagueiro aí do Água Santa, que impediu que chegasse no Bruno Lopes. Jean Dias. Elvis estava bem, conceito bom. Jean Dias, finalzinho do jogo aí, fez 2 ou 3 grandes jogadas, conceito bom. Bom, e o Vitor Andrade, o Vitor Andrade, foi ele que sofreu pênalti cometido pelo Fábio Sanches Esponte. O Vitor Andrade que a 1 minuto de jogo, cara a cara com Igor Vinhas, o goleiro defendeu. Vamos lá, Vitor Andrade. Foi bem no primeiro tempo, segundo tempo cansou, regular. Depois entrou Everton Brito, você gostou dele, Everton Brito? Não gostei, sem nota. Tigrão, Darley, jogou até 20, os depois entrou Bruno Lopes, Darley e Bruno Lopes. Ruim pros dois. Alberto Valentim, começa com você, CH, por aquilo que escalou e aquilo que modificou. O time jogou muito bem hoje, defensivamente, né? É a estratégia que ele levou pro jogo. Conceito bom, ele ganhou a partida, Edu. Muito bem, um abraço, CH. Até a próxima, se Deus quiser. Muito bem, e aí, Tigrão, Alberto Valentim. Certo é o que dá certo. Foi lá e ganhou 3 pontos, conceito bom. Um abraço, Tigrão, bom descanso. Não, fico com você. Fico com você. Ô, Tigrão, muito Precisamos obrigado. Aumentar a audiência, eu vou dobrar. Muito obrigado, Tigrão. O senhor desculpa aqui, porque aqui parece que estou pisando em fio desencapado. O sorteio, tá vendo? Tem tanta coisa aqui na cabeça, Edu, calma. Sorteio... Diminua a ansiedade que vai dar tempo, Edu. É verdade, eu tô tomando remédio, viu, Tigrão? Mas não sei se vai... Tá aqui, atenção, hein? Sai o público. Graças a Vladimir Catarino, público lá de Diadema. Deixa eu ver aqui... parece que tinha torcida a ponte, hein? 4.800. 4.868 público, renda 76.600. Não parecia não, hein? Vamos aqui aos ganhadores. O pessoal que participou com bola rolando... já vou passar para o Batista, abertura da jornada com Guarani e Palmeiras, valendo 4 ingressos para o Termas Water Park em São Pedro e um boné da Rádio Bandeirantes. Durante o jogo, o pessoal participando. E olha, quando começar agora o jogo do Guarani, pode mandar, tá bom? Atenção, onde é que tá? Paulo Francisco de Campos Elias. Paulo Francisco de Campos Elias. Parabéns, viu, Paulo? Você ganhou os 4 ingressos para o Termas Water Park de São Pedro. Tem 3 dias para retirar aqui na Bandeirantes, tá? O horário das 9 às 12h30 e das 14h30 às 17h30, mas a gente tem a sua rede social e vai avisar. E durante o jogo do Guarani, valendo um cortador de cabelos da Mondial e mais um kit KTO. Vá no YouTube... Lá tem, você participa da Rádio Bandeirantes Campinas, lá tem um formulário, preencha o formulário,
fixado no comentário, é só preencher mais uma vez só, porque não repete o CPF, ok? Nosso muito obrigado. Então, 18h06, final em Diadema, gol do Danilo Barcelos, cobrando pênalti aos 47 do primeiro tempo. A Ponte venceu, Água Santa 0, Ponte 1. E vem aí, Jornada Esportiva do Brinco, Guarani e Palmeiras com o amigo Batista, e até já! Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especial